aí, tudo top? Seja bem-vindo a mais um Privada Adentro, momento relax do seu dia. Meu nome é Guilherme, você pode me seguir nas minhas redes sociais, guilherme.uk, ou apontar o seu celular para o QR Code aí no vídeo. Mais uma segunda-feira maravilhosa, diretamente aqui do Reino Unido. O verão está chegando, meus amigos, um calor maravilhoso. E se você ainda não é inscrito no canal, já se inscreve, deixa o like. Toda segunda-feira um vídeo novinho para vocês, meus amigos. Vamos falar dos nossos patrocinadores maravilhosos. Se você ainda não conhece o melhor pão de queijo interplanetário, www.bets.uk. Entra no site da Bets, tem pão de queijo, coxinha, bolinha de queijo, tem quibe, tem churros, tudo para a sua festa. No site da Bets tem combo, você compra tudo bem mais barato. Nas compras acima de 60 pounds, você ainda tem delivery grátis para todo o Reino Unido. E comprando com o meu cupom de desconto, Repermuta10, você ainda tem 10% de desconto em todas as suas compras. www.bets.uk. Segue a Bet no Instagram, @bets.uk. Tá querendo uma motinha, quer alugar, fazer revisão ou um lanchinho enquanto você espera a sua moto ficar pronta? Isso tudo você encontra na GetFix Motorcycle. São 2 unidades aqui em Londres, uma no NW2 e uma no E1. A unidade do NW2 ainda tem um lava-jato para sua moto ficar brilhando. E agora, quando você faz 9 lavagens, a 10ª lavagem é grátis. Segue a GetFix aí no Instagram, @GetFixMotorcycle. E se infelizmente você sofreu um acidente, a GetFix tem Recover 24 horas e ela te ajuda no processo do claim do começo ao fim. @GetFixMotorcycle. www.gamarket.uk. Se você mora aqui no Reino Unido ou em qualquer lugar do mundo, quer dar um boost na sua empresa, ou se você é um influenciador, está com dúvida de fazer o seu material criativo, roteiro, gravação de vídeo e fotografia, tudo isso na GA Marketing, www.gamarket.uk. Só entrar lá no site, tem tudo que você precisa de escritinho maravilhoso. Vamos aí, meus amigos, somos todos perfeitos e maravilhosos. Muito obrigado, você que está inscrito. Vamos chegar no episódio 1000, hein? Já já ele chega. Hoje estou com o convidado que você já sabe, né? Que é o melhor jeito possível, que eu não sei nada. Não sei do começo, não sei do fim, não sei do meio. Então vamos ser apresentados juntos. Rafael Cunha. Rafa Cunha, muito obrigado. Gostaria que você se apresentasse para mim, para os nossos convidados aqui. Eu que agradeço pela oportunidade de estar aqui com você, estar conhecendo a sua história também. Eu sou o Rafael, eu tenho 31 anos, eu estou aqui em Londres já há 3 anos e alguns meses. Estou aí aprendendo todos os dias aí, inclusive hoje com você aqui. Paulista, né? Não, carioca, que é isso? Carioca. Ah, eu sou taquinho, moleque, não tem como, meus Puxar amigos. aquele S, né? Você é da onde? Do Rio de Janeiro? Eu sou de Cordovil. Qualquer lugar que você fala, você não ia saber também. Mas Cordovil é cidade ou é? É um bairro. É um bairro que a pessoa fala assim, o que de bom pode sair de Cordovil? E saiu muita gente boa de lá. 23. Virou enquete do Privado Dentro. Tem 3 pessoas muito foda de Cordovil? Tem ex-BBB, tem Mas você me pegou. cantor. Forte, né, Rafa? É. Vamos pro cantor. Não, depende. Não. Que ex-BBB que saiu? Cara, você conhece a Maria? Que ela é cantora também, na verdade. Maria. Que cantou junto com aquele grupo. Nossa, agora não vou lembrar. Fuji. Isso, essa mesmo. Sei quem é. Como era aquela banda que cantava rap? Tem Capricorniana. Eu não lembro. Não, sei qual que você tá falando. É Poesia Acústica. Poesia Acústica. Sim. Depois disso ela foi pro BBB e tal. Ah, sei quem é, sim. Eu conheci mais a irmã dela pela internet, mas dela nunca tive acesso. Mas tá, fala o cantor aí. Cantora era ela. Ah, ela era cantora e ex-BBB? Tu botou 2 em 1? Tinha um cantor, porque na verdade, a irmã dela é casada com um cantor, com Dela Cruz. Aí eu não sei se ele é de lá, mas a irmã dela é de lá. Então... Mas ele ficava por lá também. Tem muito mais gente. Tem também. Você conhece o MC Daniel, São Paulo? Tá bem estourado agora. A esposa dele, agora que teve um filho dele, era de Cordovil, cidade de Alto. Tá muito terceirizando a fama, pô. Não dá. Cordovil, calma. Depois vocês falam aí quem que é top de Cordovil, porque você só terceirizou a fama. Sabe o MC Daniel? Não é ele. Aí o segurança dele... Não, a esposa dele também é famosa, pô. Não era, mas beleza. Mas pô. Ela é a mulher, a esposa. Não, ela é a esposa dele agora. Ela conhece ele agora, mas ela já era famosa antes. Da onde? Ah, tá. Qual o nome dela? Viu como ela é famosa? Não, é porque eu não conheço, eu não sigo. Sabe? Não é nem por nada, mas não é meu
Meu. Então tá, Cordovil, Rio de Janeiro. Não estou ofendendo vocês. Eu amo todos do Rio de Janeiro e do resto do mundo. Pode Rafael, sair coisas boas de Cordovil, sim. você saiu, cara. Ei, Porra, é isso toma. aí. A primeira pergunta que eu faço para todos os meus convidados é qual que é a sua primeira lembrança? Cara, eu fiquei pensando na minha primeira lembrança. Ahn, eu acredito que, tentando lembrar, acho que a lembrança mais próxima que eu encontro era uma criança que falava inglês com 5 anos. Eu tinha 5 Falava anos. inglês, não, falava de 1 até 10 em inglês com 5 anos. Eu aprendia bem na escola para uma criança que não ia, um adolescente que não ia mais para a escola para matar aula. Ia pro Piscinão de Ramos. Nós vamos Você- é você novela, já- né? você Novela. lembra? Na novela todo mundo sabe. Cada mergulho é um flash. Como é que era a tua casa lá? Essa casa de 5 anos. A minha casa, Estruturalmente falando, entendeu? estruturalmente falando, era bem desestruturada. Mas Eu ri sem querer, gente. é, Eu tenho esse... é porque eu tenho 2 famílias, né? A família da minha mãe e do meu pai, ou seja, 3. Uma da minha mãe, uma do meu pai e da minha madrinha. 3 casas. 3 casas. Então E eu ficava você entre tava essas 3 casas. desestruturada, né? Tem 3 lares? Que top é esse? É, E e você lá, cresceu aonde? Essa com 5 anos, que você contava de 1 até 10. eu ficava o dia inteiro na casa da minha madrinha e depois à Que noite era minha mãe onde? me buscava. Em Cordovil. Tudo em Tudo em Cordovil. Cordovil. E Isso. como é que era a casa da sua madrinha? O Ah, era de portão. boa. Ah, o Entendeu? portão era de boa. Não, tipo de boa como? Era marrom, era De branco? madeira. O portão era de madeira? É o mesmo até hoje. E Mas é um abria portão como? grande, tem uma garagem e uma porta de entrada. Tudo de madeira? Tudo de madeira. Mas eu tenho um muro de pedra. É tipo pedra embaixo e madeira? Não. Como é que abre? Madeira é o portão. Ah, O muro é de pedra. do lado. É um muro assim, tem uma porta e tem a garagem. Isso, a porta é de madeira. A porta é de madeira e a porta da garagem também. De madeira? De madeira. Top. E dentro da casa? A casa Eram dela é quantos bem cômodos? grande. Ah, lá Lembra? tem 2 quartos. É só tu entrar 2 na casa, salas. entendeu? Vai entrando assim, você entrou pela porta. Aí tem o corredor, a cozinha. Tem a outra Já a cozinha é cozinha. primeiro? Tem 2 cozinhas? Não, tem uma sala, outra sala, um quarto. O corredor, uma cozinha. A outra cozinha de fazer comida e uma área de lavar, assim. Grande, né? Porra, 2 cozinhas, tô meio louco. Mas Tem- só tem uma que era quintal na servia pra frente, Tem um cozinhar? quintal atrás, tem um salão de festa em cima. Caralho, Playboy. Por isso que hoje eu não tenho problema pra dormir, porque ela sempre tinha festa e eu dormia de boa. Então hoje pode ter barulho que eu não durmo. Aí tá o Porque privilégio. eu durmo E tranquilo. você lembra alguma história nessa casa aí que você lembra? Quando você era criança? Cara, Pode ser depois dos 5 anos. Você teve festa nessa casa de aniversário? Tive festa de 1 ano. Mas de um Sempre ano minha você madrinha- não leva, era foto. Hã? De um ano você não lembra. De 1 foto. ano eu não lembro. Eu lembro de uma festa que eu tive, acho que do Teletubbies. Caralho. Tu que escolheu, que é pior, né? Você sabe? Não sei, cara, Com mas eu acho que certeza sim. foi tu que escolheu. Ninguém faz uma festa Teletubbies Cara, aleatória. eu bem preso assim no Tiquititas, tá ligado? Tic-Titas é top, pô. Mas aí você foi no Teletubbies. Tic-Titas eu ia gostar mais, eu acho. Eu acho que eu nunca tive festa do Tiquititas. Mas tem uma lembrança deles. Eu lembro que o filho da minha madrinha, eu considerava ele como um pai. Quando criança. E aí ele me ligou falando que era o Mosca do Tiquititas. Imagina uma criança falando com um artista que Ele via na televisão. eu via na televisão. Mano, eu lembro que eu fiquei chorando. O Mosca, o Mosca. E era qualquer voz. E era a voz do E era- seu pai. é. Que bom. E eles riem disso até hoje quando eu lembro, tá ligado? Quando eles me contam. Eu não lembro muito, assim, sabe? Mas eu lembro da reação. Mas a festa do Teletubbies, tu lembra? Lembro, cara, foi trash. Por que trash? Ah, sei lá. Era o Teletubbies, caralho. Era o Você Teletubbies. tava de Teletubbies? Mas era a época daquelas músicas da... Como é que era aquele grupo? Da Rouge. Hoje Você Bros. imagina a festa com essas músicas, assim? Eu tô achando super legal a sua festa. Eu cara. também. Tinha copinho do Teletubbies? Tinha bolo? O bolo tinha foto do Teletubbies? Tinha um bolo. Tinha um bolo do Teletubbies. Eu não lembro muito a mesa, mas eu lembro que era do Teletubbies. Teletubbies é aquele boneco de banana, né? Não, isso aí são bananas de pijama. Ah. Não confunda os personagens. Pera, eu tive 2 festas, então. Eu tive Calma, do Teletubbies. Teletubbies é o Eu tô Dinky confundindo as Winky festas. Gypsy, que era os 5 gordinhos coloridos. E o Paul é o vermelhinho. Tive do Teletubbies e tive do... Banana de Banana de pijama. pijama. Essa festa que eu tô de falando, pijama. banana de Porra, pijama. Banana de pijama é muito foda. Como você confunde banana de pijama? Mano. Ah, mano, são 2 muitos anos. bananas, B1, B2? Você tem a mente boa, né, cara? É, meu amigo. Você lembra bem das coisas. Coisa que não presta, minha mente guarda tudo, meu brother. Isso é a musiquinha do Banana de Pijama, inclusive. Banana de Pijama era muito legal. Era. Nossa festa foi super divertida do Banana de Pijama. Foi. E aí você teve a festa de boinha. E foi tudo em cima da casa da sua madrinha. Isso. Como minha madrinha fazia festa pra fora, bolo, salgado, então eu sempre aproveitava disso, entendeu? Você já comeu o bolo de um cliente? Sem querer?
Acho que não. Querendo? Hoje eu não sou muito pra doce por isso. Quer dizer, eu comia, né? Mas não do cliente. Não, entendeu? Tipo, Pegava- tua pegava uma madrinha fez um rebarbinha. bolinho topzera. Aí você Aham. foi lá sem querer, enfiou o dedão assim. E Sabe o que eu tomou uma fazia bronca. muito? Aí, Desculpa ó. aí, gente. Mas a gente tirava aquela partezinha de cima do bolo, aquela que é mais durinha, A casquinha. a casquinha. Mas ela cortava pra não pôr no bolo, pra ele ficar macio, ou você tirava sem ninguém ver? Depende do momento. Há momentos que sim, há momentos que a gente só passava assim, tava ali, eu não tava fazendo nada, entendeu? Aí Pegava eu o tirava um bolo da pedaço, madrinha. assim. Isso nas melhores famílias. A tua tia fazia tudo em casa? Fazia tudo em casa. Caralho, era o cheiro de salgado o dia inteiro. Não era muito assim, mas ela Sempre fazia. Sempre tinha alguma coisinha. E aí tu ficava o dia todo lá, e aí tu ia pra escola e voltava pra lá? De manhã pra escola, minha mãe deixava na escola, depois eu Qual que voltava era o pra nome casa. da tua escola? Tive várias. Essa era a escola São Paulo, se eu não me engano. São Paulo, em Brás de Pina. Tudo ali do lado, um bairro do lado. Não, mas chamava São Paulo, no Rio de Janeiro? Aham, a Ofensivo. escola São Paulo. É particular ou pública? Não, público. E se chamava São Paulo, Rio de Janeiro. Vocês aceitaram uma escola que chama São Paulo? É. Tinha lanche? Tinha. O que era o lanche? Tinha almoço. Almoço. Não tinha O lanche. carioca vive diferente. Ele não aceita que é merenda? Tinha almoço? Eu acho que tinha um lanchezinho de manhã, acho que era um leite. Não, eu mas nunca tinha peguei almoço. leite. Não, tudo bem. Aí você, não na hora que você chegava. No intervalo não tinha no recreio? No intervalo era almoço. Tipo, eu acho que era 10, 11 horas da manhã. A gente E era o que, o almoçava esse almoço? horário. Cara, eu tenho uma cena tão louca na minha cabeça. Quando eu te lembro desse almoço, porque quando tinha peixe, eu não comia. E aí um dia eu fui comer o peixe. E tinha Mas lá, você era não sempre um almoço, era peixe, podia ter salsicha. Eu lembro que tinha salsicha. Tinha macarrão com salsicha. Ou então acho que carne moída também. Carne moída de soja. Preciso Era bem alertar gostoso. pessoas aqui que vocês nunca comeram carne de boi na escola pública. Era de soja? Aham. Será? A maioria das escolas, sim. Acontece. Muita gente foi enganada aí bastante tempo. Tá tudo bem. Então eu fui uma vez comer Peixinho. esse com peixe. Era peixe ensopado. Eu lembro como se fosse ontem, velho. Fui comer. Quando eu acabo de comer, fui engolir, não sei se fui beber água, alguma coisa. Eu tava com várias espinhas de peixe na garganta. E eu fui pedir ajuda pra merendeira. Ela falou assim: come pão. E eu quase morrendo, tá ligado? Tipo, o negócio arranhando minha garganta toda. E a mulher só olhou pra mim e falou: pega lá um pão e tá tudo certo. E você comeu pão? Eu morri lá, mas Não, sobrevivi estou depois. aqui hoje. Não, você não morreu, não, cara. Pera aí, calma. Que história é essa? Fiquei meio louco agora. Mas foi punk. Mas tu comeu pão e melhorou? Não lembro. A merendeira tava certa, eu acho. Não sei, eu acho que nem tinha pão lá. Deu blackout? Ela nem me deu. Não deu blackout, mas eu não lembro, assim. Eu sei que eu fiquei tempos, Tipo, assim, com o negócio, arranhando tentando assim, tirar, né? mas eu sobrevivi. Mas que é muito errado você dar um espinho pra criança comer, né, É. gente? Tu lembra mais ou menos que série foi essa? Eu devia estar na primeira série. Ah, era criancinha. Era na primeira, segunda série. E aí tu estudou nessa escola até que série? Nossa, São fiquei Paulo. nessa escola até acho que a quarta série. Quarta, aí foi pro ensino fundamental depois. Aí fui pro ensino fundamental. Que era quinta. Mudou de escola? Mudei. Foi pra qual? Aí eu saí da São Paulo e fui pra Lafayette, que é na Cidade Alta. Assim, Calma, Lafayette é pública também? é pública, é tudo público. Que porra é essa, Rio de Janeiro, com esses nomes? Eu cheguei a estudar na particular, mas foi em outra época. Aí Lafayette, aí você mudou. E era em outra área? O que acontece? Cordovil é o bairro. Aham. Cidade Alta é como a comunidade. Cidade Essas Alta pessoas- até no Gente, eu GTA tenho RP. Só sei disso. Eu queria falar uma coisa. Eu falei dessas pessoas saírem de Cordovil, mas eles todos saíram da Cidade Alta, porque eles defendem, assim, a comunidade, entendeu? Então, assim, todos nós somos de Cordovil, mas eu não morava na Cidade Alta. Meu pai morava na Cidade Alta. Cidade Alta GTA RP. É a única coisa que eu sei. Sério? Vou falar Será de que é novo. de lá? Não, vai apareceu agora. Quer ver que você vai lembrar da Cidade Alta? Tem aquela música assim, Cidade Alta, a bala vai comer, a bala. Que música tem outra também mais maravilhosa antiga. pra você lembrar. Tem outra música, tem mais antiga, mais conhecida. Pô, Rafael, aí você me apertou. Não, tem outras mais conhecidas, assim, da antiga, sabe? Que a galera... Que era a época dos bailes, O assim. funk fala muito da Cidade Alta, gente. Você conhece uma? Mas o Cid Doc eu acho que fala. Mas eu tô É que ligado. eu não tô lembrado agora. Não é isso? Mas tem várias. Depois eu vou Vários lembrar e vou te funk falar. melody fala da Cidade Alta. Sim. Provavelmente, nosso sonho, Claudinho Bochecha, que fala todos os lugares, fala Cidade Alta também. O baile da Cidade Alta era um dos bailes mais famosos do Rio de Janeiro. E tu era criança na época? Não, vamos pra escola, depois vamos Não, pro já- baile já funk. curti bastante do Calma, baile gente, funk. calma. Mas graças a Deus. Aí beleza, aí você foi pra escola da Cidade Alta, Fui pra que escola da chamava Cidade Lafayette, que é nome de escola particular. Quinta série. Quinta série. Mas todo mundo saía da sua escola e ia pra essa escola? Ou não? Não. Ficava na sua escola também tinha fundamental pra cima. Tá falando certo isso? Quinta série. Aí a galera vai... Eu espero que sim. Ninguém vai saber, né, meu brother? Amigos que lembram disso, por E favor, aí, me como me corrijam. conta uma história dessa Lafayette aí. Que você chegou Caramba, lá. cara. Tinha lanche também.
E você nunca mais comeu peixe. Entendeu? Tinha lanche. Cara, eu não lembro de lanche de lá. Não sei se tinha almoço. Acho que eu estudava à tarde, sabe? Não era lanche. Não, tinha um intervalo, mas eu acho que não tinha nada pra comer. Tem, pô. Eu não lembro. Tem. O que você fez na escola? Vai, me conta a história do Lafayette. Vamos pensar. Lembra do uniforme? Como é que era o uniforme? Uniforme era... Acho que a gente foi do azul pro coral, né? Branco e coral no Brasil. O que é Era- coral? Coral é abóbora. Ah, é porque pra mim, tá. Era uma cor coral. Ah, da cobra, tá. Meia abóbora, tá. Eu acho que é isso, gente. E aí tu foi pra essa escola. Quinta Dessa série. escola. Sentava onde? Ah, cara, eu era Meio do fundo. fundão. Eu era do fundão. Eu era muito bagunceiro, velho. Muito. Você não tem noção do que eu fazia na escola. Muito bagunceiro. E, assim, quando eu fui pra quinta série, a gente já era mais jovenzinho, então a gente já acha que é muda adulto, para aquela já. parada. Agora, da época da São Paulo, eu fui expulso. Da parte da manhã, eu fui pra parte da tarde, que era dos bagunceiros. Tu fez o quê pra ser expulso? Cara, fazia muita bagunça. A gente brigava na sala. De porrada? Cara, sabe o que eu lembro? Uma época, uma vez na sala de aula, levei um creme pra escola. Não sei por quê. E o professor lá dando aula, Um eu creme da sua mãe. não sei. Não lembro. Apareceu um creme na sua Tinha um mão. creme na minha mochila. Eu não sei se eu levei pra arrumar meu cabelo, alguma coisa, eu não lembro. Só sei que tinha um creme na minha Um mochila. potão assim? Não, aquele assim. Tipo um creme de banheiro, condicionador. Isso. Não era nem pra pentear. Isso, condicionador. Aí eu tava lá na sala, eu só lembro disso, de eu pegando creme e passando no meu cabelo. E eu fiquei com o cabelo, sabe quando fica tudo branco de creme? Você me pergunta por quê? Eu não sei te responder. É, uma criança não tendo. O tédio, né? O E aí o tédio professor simplesmente falou, vai na secretaria. E você com o creme pingando. Eu tenho essa cena na minha cabeça, eu com o cabelo todo de creme, eu indo pra E secretaria. achando o máximo. E achando massa. Eu praticamente ia pra secretaria todos os dias. Pô, que aluno bom, hein? O orgulho. Mas foi também assim, porque eu acredito que por alguns traumas, sabe, da vida. Como eu falei no início, de uma criança que estudava, era estudiosa, estava começando a falar inglês tão novinho, uma criança que matava a aula, assim, pra ir pra piscinão de Ramos, Mas tu matava aula no São Paulo já? em São Paulo. Na quarta série? Bem antes. Eu comecei cedo. Caralho, Eu acho que eu comecei a matar aula com uns 12, 13 anos. Ia pro piscinão de Ramos, a galera sozinho? Levava 2 uniformes? Uma roupinha escondida na mochila ou ia de uniforme mesmo? ia de uniforme mesmo. A gente pegava aquele cartão de ônibus e ia pro piscinão de Ramos. Cara, tem histórias punk de lá do piscinão de Ramos, sabe? Porque vocês são Cada comunidade. E aí a gente era de uma comunidade, então eles queriam saber de onde a gente era. E eu e os meus amigos, a gente fazia muita bagunça. Tinha umas meninas doidas lá. Eu não lembro o nome delas. É melhor não falar o nome. Não, né? nem vou falar pra não... Não eu vamos tô aqui me deixar expondo. a Giovana constrangida em casa nesse momento, né? Nem você, Pamela. Lembra disso? Então, a Ia gente de lá- grupo pro piscinão, a Grupo, galera? Sempre. E vocês compravam lanche ou vocês ficavam com fome? Vocês Ah, faziam não uma lembro. vaquinha? Não tinha dinheiro, não. Tinha Só vontade de matar É. aula. a vontade de matar a aula e ir pro piscinão de Ramos. E ficava lá o dia inteiro. Até que um dia, eu não sei o que a gente fez lá na comunidade, os bandidos chegaram pra gente e prenderam a gente lá. Não foi uma coisa, tipo assim, muito punk, sabe? Mas de onde vocês são, tal. E aí As vocês meninas falavam? também, se gostaram das meninas e queria ficar lá perguntando. A gente falou de onde a gente era. Cidade alta, bro. Na época, eu não sei hoje qual facção é lá. Porque no Rio de Melhor Janeiro não. tem muito disso, de Ah, facção. tem nada. Mas hoje em Lugar- dia lá é lugar muito punk calmo. com um lugar com outro. Você não pode mais ir numa comunidade ou outra. Entendi. Se você é de uma comunidade, você só pode ir na comunidade daquela facção. Um Entende? lugar ótimo. Quase que eu matei Igual sua os papos plantinha. do cara em Londres, mano. Mas assim, só contando a história. É mesmo? E aí vocês ficaram presos muito tempo? Não, acho que foi um dia inteiro. E a família de vocês? Não ficou preocupada, não? Fica. O Rio de Janeiro vive um perigo diferente, né? E a família de vocês? Não, realmente, um pouco preocupado. A gente matava aula direto pro piscinão de Ramos. Direto. Uma vez assim, eu lembro também que a gente tava dentro do ônibus. E aí tinha um rapaz dentro do ônibus, a gente olhando assim, sabe, matando aula, veio o cara assim, deu um tapão na cara assim, ó. Da janela e saiu correndo. Na tua cara? Você quer Uma história? pessoa lá de baixo? Caralho, parabéns. Não, tava assim no ônibus, a gente indo embora. E aí o cara desceu do ônibus assim, ficou olhando. Sabe aqueles caras de... Não é cara, né? Moleque. Ah, pode Moleque, devia crer. ter na época eu devia ter uns 13, ele devia ter uns 17. Ele deu um tapão por Deu um cima do tapão vidro assim? Pelo vidro assim. E a gente tal. Ai, que dia bom. Desculpa, que eu Muitas outras tomou um histórias. tapão. Vamos lá, deixa eu lembrar de mais coisas. Mas então eu saí de lá, a gente matando aula, eu fui expulso, né, da manhã, fui pra tarde. Aí a galera barra pesada mesmo. Eu tive uma mudança na minha mente, sabe? Tipo, passei a ficar com muito revoltado. Então, Adolescente, gente. Todo adolescente é revoltado. Tem jeito. consigo lembrar dessa mudança, sabe? Eu brigava muito.
Mas tu brigava de apanhar ou de bater? Os dois. Né? Porque quem briga sempre apanha também, tá, gente? Fica essa dica aí. Eu já apanhei. Uma vez eu cheguei em casa, olha, isso aqui é interessante falar. Com uma mordida aqui, ó. Uma mordida feia mesmo. Aqui nas costas. Feia. Por quê? Uma menina, acho que ela era maior que eu. Eu não sei porque a gente começou a brigar, cara. A menina era meio. Aquela menina meio punk? Não é a menina, né, rapaz? Vamos, convenhamos, Mas eu era você baixinho, eu sou mereceu, meu brother. Sim. Ninguém Se eu morde morder- as costas dos outros de graça. Se não for do CAPS, não justifica. Cara, eu lembro que a gente matou a aula nesse dia. Nessa época a gente não era na parte da tarde, era na parte da manhã, ainda não tinha sido expulso. E essa menina a gente começou a brigar desde cedo. A gente não se gostava, não sei porquê. A menina começou a me bater, eu batia nela Amor, né? também. Vocês eram apaixonados pelo outro, mas a criança não sabe demonstrar. E tomou mordidona e porradaria. O dia inteiro assim. E ela te mordeu? Te Ela chegou me em casa mordeu. e aí? E aí eu falei com a minha mãe que uma criança chegou na calçada e me mordeu. Eu fiquei escondendo ao máximo, só que, tipo, não deu pra esconder. Era uma mordida mesmo. Sabe aquela mordida Fica tipo vermelha, quase vermelha? Não, sangrando. carne viva. Eu conheço Carne bem. viva. Eu já tomei uma mordida bem que assim uma vez, ó, numa festa. Também uma pessoa chegou do nada e me deu uma mordida. Não sei. E vai lembrar disso é a Roberta. A Roberta que tirou ela de cima de mim. Obrigado, Achei que era a Roberta. Roberto que tirou a Não, menina Roberta, com um eu cabo de acho. vassoura. Sabe quando bota no cachorro? Que o cachorro no meio da boca. Eu acho que o nome dela era Natália. Perdão, Natália. Pedro Eu Natália, gostava se de eu você. tenho a marca dos seus dentes, eu consigo fazer uma prótese dentária sua que você deixou em mim. Eu falei pra minha mãe que foi uma criança que me mordeu. Chegou assim nas minhas costas e minha mãe acreditou. Não, a mãe sabe, é que ela não quis ir na escola, né? Tava ocupada demais, meu brother. Sendo adulta. Mãe, eu te perdoo também. Tá tudo bem. Tá tudo certo. Que ele teve culpa, né, mãe? Aí tu foi pra escola de Lafayette, que você não lembra nada. Que essa escola deve ser muito ruim. Não, eu lembro bastante coisa. Nessa época da Lafayette eu já era mais adolescente. Eu já tinha passado aquela época de bagunceiro pra querer ficar Você é o bonitinho, popular, ficar já arrumadinho. tava na parte da paquera adolescente. Isso. E você era bonito na escola ou você era feio? Você recebia cartas? Eu não consigo definir isso muito rápido. Eu era da galera do feio. No feio? Ah, por isso que tá bonito agora. Porque, cara, assim, tá, Você gente? acha, cara? Muito Quem, obrigado. você é bonito, porra. Obrigado. Se tu Vocês for. acham também? Sim, eu acredito. É bonitão, porra. Mas sabe por que ele é bonito? Porque ele era feio antes. Porque os bonitão de antes tá tudo feio agora. Você sabia disso, né? Que o não embeleza nós. Você não era popular, Cara, eu era bagunceiro. mas é que você chamava atenção? Eu acho que eu era bagunceiro porque eu queria chamar atenção, né? Eu sempre fui muito pra frente, sabe? Tipo, de ser o primeiro a fazer a bagunça. Carioca, né? Carioca todos. É uma guerra, né? Pra ser quem é o primeiro, né, meu amigo? A corrida do carioca é boa demais. Então tu não era popular na escola? Cara, eu acredito que popular não era bem conhecido, mas não era aquela galera popular que todo mundo queria estar perto de mim. Eu estava perto da galera porque era a galera da Tu bagunça, era mas não do era aquele mundo. papo Tu popular. era todo mundo. Entendi. Mas você Mas mandava eu chamava cartinha? muita atenção. Mas você não recebia cartinhas? Não recebia cartinha. E mandava? Também, Essa aí, cara, como é que eu não vou lembrar disso? Nossa, olha susto agora. a rejeição, né? A rejeição, eu fui rejeitado várias vezes. Eu era daqueles que, tipo, eu lembro que uma vez eu recebi um beijo no rosto de uma menina na escola. E ela me deu um beijo no rosto. Do e nada? Eu me apaixonei por ela. Não, sim, claro que você se apaixonou. Homens são assim, gente. E só que era na amizade, entendeu? Só que eu lembro que eu me iludi. Isso ainda era na São Paulo. Caralho, essa escola é muito intensa, a quarta série de São Paulo. Não tá ninguém beijando no rosto de Acho que ninguém. essa aí devia ser uma terceira série. Eu só lembro que o nome dela era Millie. Ela me deu um beijo no rosto e eu fiquei pensando como é que eu poderia namorar com ela. E você não sabe o que eu pensei. Lança, que você já tá namorando uma chiquitita na minha cabeça, né? Você sabe, né? Fiquei pensando em pagar pra ela R$ 5 por mês pra ela namorar comigo. Caralho, perfeito. Um investidor, Pra você né? ver a mente da pessoa. Caralho, um investidor, moleque. Pra que o amor se eu posso dar R$ 5 pra ela toda semana? E você fez essa proposta pra ela? E aí ela mordeu minhas costas, que pra mim essa é a história da mordida nas costas. Mas é porque tem uma coisa nessa história. Toda essa história. Sim, cara. Eu era uma criança muito afeminada. Então todo mundo... Eu tinha uma família boa, então, Sim. na escola. Então, afeminado e zoado também. Então, quando eu lembro da escola, eu sofri muito bullying. Todo mundo sofreu bullying na escola. Então, mas Quem não sofreu bullying não foi pra escola, gente. eu era um rapazinho muito... Mas eu era bagunceiro, galera. Bagunceiro e afeminado. Tem um problema nisso? Ah, moleque, você tá falando com o bingo do afeminado aqui, meu parceiro. Então eu era muito zoado na escola. Acho que por isso que eu não era tão popular, assim, entendeu? E por isso que eu não recebia tantas cartas. Pode crer. Mas eu era bagunceiro. Então isso fez meu nome. Tem o meu nome lá escrito na escola São Paulo. E aí depois Lafayette você foi pra onde? A Lafayette eu fui pra
Uma escola particular, não lembro o nome agora, mano. Ficou Playboy, do nada. foi Chegou da rua nessa particular. É. Aí sim, moleque, o mundo mudou. Eu não lembro o nome da escola, sei que era em Brasília. Era bem legal, era assim, uma escola bem legal, que todo mundo queria estudar. Na verdade, eu saí da... Eu fui pro primeiro ano. Na Lafayette, acho que não tem primeiro ano. Foi pro ensino médio. Eu fui pro ensino médio, só que eu fui pra outra escola lá em Brasília, que era perto da São Paulo, só que era a escola de ensino médio. Não vou lembrar o nome agora. E de lá, no meio do ano, eu quis sair daquela escola porque tava todo mundo indo pra outra. E aí eu já fiz amizade com uma galerinha mais conhecida. E esses amigos estudavam lá. Conhecido no sentido de ser mais popularzinho no bairro. E aí eles estudavam nessa escola. E eu Particular. perturbei meu pai pra me colocar lá. E meu pai me colocou. E tu se formou nessa escola particular? Ah, Praticamente. o Playboy nessa escola aí. E não tinha Fui lanche, até o hein? segundo ano lá. E tu lembra alguma história dessa escola de Playboy? Não aprontou? Parou de matar aula, pelo menos? Parei de matar a aula. Eu tava pagando, né? Mas não era o seu dinheiro. Os meus amigos que eu queria estar estavam lá. Ah, eles estudavam. Dava. E dali, dessa escola, eu lembro que nessa época foi a minha época de transição. Eu saí, que eu ia muito pro mundo, a gente ia pro baile, essas coisas. Eu tava já com Era o 14, baile 15 anos. Que era o baile da Cidade Alta. Na verdade, a gente começou a sair muito cedo. Minha tia, ela deixava o meu primo sair. E minha madrinha, nessa época, eu já tava morando com a minha madrinha. Minha madrinha, não. Então eu falava que ia dormir na casa da minha tia, Pra sair com seu pra sair primo. com meu primo. Aí era a época de matinê. Matinê é um... Tinha muito... chopada. Nessa época era chopada. Matinê não. Chopada. Chopada é a matinê do Rio de Janeiro? Isso, é a matinê do Rio de Janeiro. Mas não tem álcool. Tem Também. álcool. Calma. Aí é raro. Tem álcool. Tem álcool? Tem álcool. Em Brasília, a matinê não tem álcool. Você é de Só Brasília? Frozen. Eu sou mineiro, mas morava em Brasília. Ah. Lá tinha sub-17 sem álcool. O nome lá é da A matinê é sub- sub-17. No Rio de Janeiro era chopada. Mas tinha álcool? Chopada. Que tá errado, hein, gente? Apenas de menores com álcool? Erradíssimo. Minha primeira chopada. A chopada era... A matinê? A chopada tinha bebida liberada. Ah, era Geralmente open a bar. chopada era Open open bar. E aí, E podia entrar de menor? Rio de Janeiro, meu cara. Respeito o Rio. Na época das festas, acho que é da matinê, só tinha ice. A gente só bebia ice. Que já era alguma coisinha, a gente já ficava bêbado com ice, tá ligado? Claro, porra, tinha álcool, gente. Ah, mas quantos por cento de álcool? Brother, é uma criança bebendo qualquer porcentagem de álcool, fica bêbada. Eu não lembro de eu ficar bêbado com ice. Mas a virada foi quando eu fui nessa chopada. Aí eu já tava já ali nos 14 anos. Chegamos lá na chopada. Começamos a dançar ali, eu, os meus primos, que a gente sempre dava assim com meus primos. Minha prima também tava. Acho que meu irmão namorava com a minha ex-cunhada nessa época. E aí eu lembro que um cara tava lá com um copo da Brahma. E ele... Mal eu cheguei na festa, cara. Mal eu cheguei na chopada. O cara olhou pra mim e falou assim, eu te desafio a beber mais do que eu. Mano, vai me desafiar, cara. Eu sou um cara meio doido. Logo eu Não com me 14 desafia, anos. Logo eu O com mais doido 14 da anos. Beleza. O mais doidão, cara. Aí você Não caiu sei na o que eu fiz. pilha. Eu bebi um copo daquele de cachaça. Eu não sei o que era na época. Eu não sei se era... Bebidas duvidosas, gente. É assim a vida. É. Da não criança, lembro o adolescente Eu que bebi está errado bebendo, né? cachaça lá com algum... Não sei se era... O nome daquela bebida que tem Coca-Cola com alguma coisa? Coca-Cola? Não, Tipo- na época, sabe o que era a bebida? Aquela Apple não sei o quê. Ah, velho. Como que é o nome? É tipo Bacardi, não é não? Bacardi. Acho que era Bacardi com refrigerante. Big Apple, Big Apple. Big Apple Os também. Wraps. É sim, Big Apple, que é a É. da maçã. E eu só lembro que eu bebi um copo assim, ó. Daquele Big da Apple era Brahma, bom. grande. Direto. Ah, gênio. Um gênio. Mano, Tu deu PT, não? dei. Ah, tá. Eu saí dali, bebi e tal. Ah, legal. Eu fui pra Consigo. pista de dança. Aí começando a dançar, eu já percebi que... Sabe quando... Na hora, mano, eu tenho essa lembrança. Sabe quando a televisão tá ruim? Tudo começa a ficar assim, ó. Subir. Na hora. Famoso tela preta, meu Na brother. hora. Começou a ficar tudo assim, ó. Eu vendo tudo assim, subindo. Aí eu fui andando, fui sair pra fora, assim, da festa. Sentei do lado de fora. Saí pra fora. Na hora. Foi Ah, tu vomitou? Ah, ótimo. só um pouco, né? Não, mas vomitar é ótimo, porque você fica zerado. Mas dessa vez eu não fiquei zerado, não. Eu acredito que eu cheguei assim, um pré-coma ali, sabe? De coma alcoólico, eu não conseguia pensar. Encheram minha boca de bala, eu não lembro de quase nada. Eu lembro que minha prima me deixou lá, inclusive, ela tá na Irlanda. Eu lembro disso. Mas o jeito certo é deixar o bêbado pra você não perder sua festa, né? O ele ideal não é deixar perdeu. no posto médico, né? A regra é essa. Todo mundo continuou lá curtindo a festa. Isso foi no início da festa. Porque você errou. eu Errou lembro. largada, que chama. Umas 3 horas da manhã, assim, eu ainda tava lá fora, passando mal.
Eu vi minha prima indo embora, assim, acho que com meu irmão. E a gente foi embora depois. Não lembro depois pra onde a gente foi. Não sei nem se eu fiquei bem. Sei que foi muito bom. Foi minha primeira, assim, que eu falava na época que eu tive um coma alcoólico. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. É bom, é muito bom. Criou outro personagem, que é isso. Tive um coma alcoólico e é nóis. Bom, muito bom ter um coma alcoólico. E aí, qual foi teu primeiro trampo? Aí tu se formou. Então, nessa época dessa escola, a gente saía tal pros bailes e foi uma época que meu primo foi pra igreja. Pra Igreja Universal. Caralho. Mas eu cresci, na verdade, na Igreja Universal. Então, mas aí... Mas por causa desse primo? Não, eu Ou cresci... durante o baile também? Não, nessa época não. Calma. Aí você... Nessa época não. Dali Pastor ia ficar doido agora. A minha mãe sempre foi da igreja. Entendi. Da Então, Universal. Isso. Aos finais de semana a gente ia pra igreja, aos domingos. A Igreja Universal. Então eu tinha esse conhecimento também da palavra. Mas ali nos 12, 13 eu não fui mais. E minha mãe também não ia mais. Eu fiquei morando com a minha madrinha a partir dos 12. Então minha madrinha é da igreja católica, eu ia pra igreja católica com ela. E ali eu tive uma transição dos 14, 15. Meu primo foi pra igreja e me chamou. Foi pra igreja. Eu sempre fui voltado, assim, pra fé, sabe? Pra Deus. Sempre tive um coração muito voltado pra Deus, pra Jesus. E aí eu fui pra igreja. Aí lá na igreja eu decidi, falei, cara, vou mudar de vida. Mudar com 15 anos. Ah, é bom, pô. É a época certa. E ali na igreja, fui da Igreja Universal. Aí fui crescendo ali na igreja e tal. Fui com 15. E fiquei lá até os 22, 23. E na Igreja Universal eu fui obreiro lá. O que é obreiro? Obreiro é quando a pessoa... Posso explicar isso? É quando a pessoa começa a servir a igreja. Você dizer que é isso? Eu não sei o que é obreiro. Sabe, Tipo, obreiro... você trabalha pra igreja. Mas você... Não é trabalhar pra igreja, como se você fosse... Não tem um pastor? Tem. Tem um obreiro que é abaixo do pastor ali, que ajuda, que ora pelas pessoas. Que fica lá embaixo. Que fica embaixo. Entendi. Entendi. Que vai buscar a pessoa quando alguém levanta a mão. Isso. Na Igreja Universal, o obreiro... É que eu tô vendo, gente, dá envelope pras pessoas. Tô aqui falando o que eu vejo na televisão. Então, não quero ofender a religião de ninguém. Não, jamais, gente, jamais. Eu nem sofri por isso. Hã? Tô brincando, gente, brincadeira. Aí eu... E aí eu ali... Aí beleza, aí você era o cara. É que tu falou obreiro, aí eu já vejo o Cavaleiro do Zodíaco. É que a minha cabeça é muito acelerado, mano. O que você imagina, então, assim? Não, mano, você é um Cavaleiro do Zodíaco. Um obreirona assim, ó. E aí você fica lá embaixo, aí a pessoa passa falando. Aí alguém levanta a mão, você vai lá correndo, dá um microfone pra pessoa, tá a pessoa na frente. Aí chuta a canela dela pra ela ajoelhar. É bom, a igreja é boa. Então... Aí você era obreiro dessa igreja, você ficou lá vários anos. Fiquei anos lá. E aí você fazia tudo? Você aprendeu a tocar um instrumento na igreja? Não. Lá não tem muito instrumento, a pessoa não toca muito lá. Na Igreja Universal é só o tecladista lá que canta. E eles trabalham pra igreja. Eu quase aprendi teclado. Eu sei fazer ali o dó, ré. Não, aí não sabe nada. Não sei nada. Aí é a mesma coisa de nada. Mas aí eu consigo tocar qualquer música com o aplicativo do iPhone. Sério, mano? O quê? O tecladinho? Meu brother, o aplicativo mostra certo onde você tem que apertar, entendeu? Não, é sério. Eu juro, é muito top. Enfim, gostei da Igreja Universal. Calma, aí você foi pra Igreja Universal e você gostava de estar lá. Aí Era muito top. Tinha comida? Eu sou muito aficionado por comida, cara, brother. Quando você tá na igreja assim, não tinha comida. Tinha comida. Tinha até uma cozinha lá. De vez em quando o pessoal fazia um almoço lá no domingo, a gente comia. Não tinha lanche. E tinha que pagar também. O obreiro Fábio, eu lembro disso, tá? Cobrava o nosso almoço. Até que depois ele parou de cobrar, porque o pastor mandou. Mas cobrava porque tinha que comprar comida. Tinha que comprar comida. Para de falar com esse deboche. Deixa o deboche pra mim. Não, eu sou carioca. Carioca ele fala assim, vocês têm que entender isso. Desculpa. É natural. Perfeito, eu sou carioca, vou usar isso agora. Galera, foi criado no Rio de Janeiro. Todos os vezes você acha um cara debochado? O carioca? Eu? Não, você? Eu sou debochadíssimo, meu amigo. Nossa. Não achei até agora, não. É que eu ainda não fui debochado. Achei perfeito. Enfim, aí tu ficou pra igreja. Tem alguma história da igreja que você quer contar? Várias, não, mas conta uma boa de verdade. Porque eu acho a igreja muito foda. Do fundo do meu coração. Eu acho muito, muito foda. Só que tem muito problema na igreja. Mas eu acho a igreja em si top. É porque a igreja em si é composta de pessoas, né? E onde tem pessoas, tem ali... É como se fosse a Bíblia fala que é ferro afiando ferro o tempo inteiro. Sendo que quando hoje a gente tem mais um entendimento sobre pessoas, né? Que quando a pessoa faz algo com você, não é sobre o que ela faz comigo, é sobre o que ela passou na vida dela. Mas naquela época a gente não tinha esse conhecimento. Hoje eu também sou da igreja. Se passar alguma situação, eu entendo. Tu é da Universal? Hoje? Não, hoje não.
Hoje eu sou da Lagoinha, aqui de Londres. Inclusive, pessoal. A Lagoinha é legal, lá é legal, tem música, o povo dança. Lá tem instrumento, dá pra você aprender. E aí, né, então naquela época, eu tenho uma história essa semana que eu entendi um pouco mais sobre isso. Aquela Uma época. história. E a madrasta daquela princesa, Temos várias. Tem a Cinderela, que era a gata aquela que tem a borralheira. madrasta que teve o problema com a madrasta. É a Cinderela, né? Branca de Neve? Branca de Neve não é. Branca de Neve é a... É a Rainha Má que casou com o pai da Branca de Neve. Não, mas madrasta não. Eu acho que é Cinderela. Cinderela é que é a gata borralheira. Não, do Espelho meu, quem é? Espelho meu é Branca de Neve. Então, bora pra... É Branca de Neve. Eu ouvi essa história, achei bem interessante. Que a madrasta da Branca de Neve só começou a ter problema com ela depois que ela descobriu que ela era mais bonita que ela. Então você tá num lugar. Eu sempre fui muito pra frente, sabe? Eu sempre precisei de um freiozinho. Eu sou hiperativo, proativo. Eu vou fazendo, meu. O meu quarto é uma bagunça ali, moleque. Se quiser usar essa parte. Não é nesse sentido. O hiperbol. Então, eu aprendo as coisas muito rápido. Então, na igreja ali com 14 anos, quando eu entrei, eu entendi que pra você crescer lá, você precisava fazer as coisas inteligentes, ser rápido. E ali eu era bem ativo na igreja. E querendo também servir, né? Eu me idealizei. Você botou os dois juntos, eu entendi. Você não estava trabalhando para a igreja, você estava trabalhando porque você estava acreditando. Isso, para Deus. Isso. Só que nisso você estava carregando cadeira e fazendo coisas físicas para a igreja. E muito mais, porque com 12 anos eu comecei a trabalhar. Então, trabalhou de quê? Eu fazia... Trabalho, eu gosto de trabalho. O filho da minha Esse foi o seu primeiro trabalho, então? Meu primeiro 12 anos. trabalho foi com 12 anos. Na verdade, eu sempre trabalhei. Minha mãe era camelô, então sempre de vez em quando eu ia ajudar ela, alguma coisa assim. A correr do negócio. Também, já correu muito. Também vendi o quê? Como é que tu não me contou essa parte, Rafael? Que a tua mãe... escola, mano. Mas, pô, você não falou. Então, eu fugia Tava fugindo do negócio que rouba as pessoas do governo. Como que é o nome? Do arrastão. Como? Guarda municipal. É que é diferente no Brasil. Não, eu achava mó da hora, isso. Eu achava da hora lá, o pessoal Rafael também me pega muito. Tu achava da hora a hora da corrida? É que você era uma criança, né? Era gincana. Não deixa nada pra trás. Olha o rapa, aí nego corria assim. Que frase boa eu achava da hora. Mas por que eu tô falando disso? Moleque, é isso que a gente tá falando. Agora você vai me falar porque você era camelô. Eu vou voltar lá, eu vou te falar. Você vai me contar a história depois se você me falar que sua mãe era camelô. E você ajudava na cidade do Rio de Janeiro, no centro da cidade. E lá tinha a Rua do Ouvidor. E ela vendia o quê? Bijuteria. Se não me engano, né? Bijuteria. Isso quando eu era criança. Quando eu cresci um pouquinho, ela vem... bijuteria, sempre foi bijuteria, assim. E aí seu primo, você teve o primeiro trabalho com 12 anos, que era... Que era o filho da minha madrinha, ele tinha um estúdio de fotografia, ele fazia festa. Minha madrinha fazia bolo, doce, salgado, e ele fazia imã de geladeira, quadro. Lembra aqueles quadros de 15 anos que era pra desenhar, escrever uma lembrança? Ah, legal. Top. Ele fazia tipo souvenirs da festa? Tudo isso. Chaveirinho. Tudo. E a esposa dele fazia mesa, um tema. Ah, tá, calma. Ela era carpinteira. Entendi. Ela fazia a temática da festa. Hoje ele faz tudo isso ainda. Hoje ele é carpinteiro, monta tudo. Lá. Pra festa ainda. Ele trampa pra festa até hoje. Caralho, da empresa tá boa. Ele não faz mais isso que eu fazia, que era imã de geladeira, edição de fazia vídeo. essa parte. Eu fazia essa parte das imagens. Fazia os quadros, tirava foto das crianças com 12 anos. Tirava foto das crianças. Boas? Ficavam boas, cara. Assim, de Cordovil a gente fez bastante gente. É muito bom esse nome, sério. Eu amei Cordovil. Eu vejo as crianças hoje tudo com 15, 20, eu falo, fiz teu quadro com 1 ano, tá? Eles sabem? Não sabem, né? Eu não tô mais lá. Mas então esse foi teu primeiro trampo. Meu primeiro trampo. Agora então, e ele percebeu, o filho da minha mãe, ele percebeu que eu aprendia muito rápido. Então ele foi me ensinando tudo. Mexendo no Photoshop. Photoshop de 2007, mano. 2006, 2007. Por aí. Eu sou outra coisa. Qual que é o nome que todo cara que mexe no Photoshop odeia? CorelDRAW. Sério? Triste. Mas o CorelDRAW que fomentou toda essa indústria aí do letreiro, meu parceiro. Agora que o Photoshop tá... Não fala isso do CorelDRAW. Você já teve um adesivo feito no CorelDRAW. Tá tranquilo. E aí... Não, hoje ver o iPhone recortar foto só com um clique... Que é ruim, tá? Isso dá... Você não tem um trauma que isso causa. Porque eu tinha que recortar a foto de ponto ali, ó. A ponto. Ali, ó. E geralmente a criança, os quadros, não tinha só uma foto. A mãe não queria só uma fotinha da criança recortada ali num fundo azul com florezinha.
A mãe queria as 7 fotos da criança ali. É igual as sorrindo. blusa da Beyoncé, filho. Daquele tempo era isso aí, era o recorde. Moleque, era difícil mesmo. Parabéns. Eu recortava uma por uma. E hoje com um clique, mano. Até graças a vocês que ficaram recortando uma por uma. A máquina aprendeu. A máquina aprendeu e agora não precisamos mais de vocês. Então, agora eu vou te trabalhei com ele. Aí ficou trampando com ele quanto tempo? Fiquei com ele uns 2, 3 anos. Ele é uma pessoa muito legal de se lidar, sabe? Pra não dizer o contrário. Sabe aquela pessoa que fala pra caramba? Caralho, é bom demais. Nossa, até hoje você fala muito, André. Caladão? Fala muito. Ele era muito calado? Não, ele falava muito. Dá pra entender, né, gente? Tá todo mundo dúbio aqui. Se você tá sendo... Calma. Ele falava muito? Falava muito. Fala até hoje. Lembro. Ele fala muito em tantas tonalidades que só eles vão saber. Se era bom, se era brigando. De tudo. Cobrava muito. Não, mas até aí tudo bem. Que uma criança de 12 anos. Ele tá muito bom. E foi muito legal isso. Porque, assim, eu tenho muito a agradecer ao André, porque ele realmente me ensinou muita coisa. Hoje, tudo que eu faço é porque lá atrás, com 12 anos, eu já aprendi, entendeu? Ele viu um talento em mim e falou, não, vou trazer o Rafael pra cá. Aí me levou. E eu saí da casa. Você tinha 12 anos. Ele vai... Vou explicar o que aconteceu. Você não tá enxergando. Você era um arteiro, não ia pra escola, um vagabundo. Isso, praticamente. E quieto. Aí ele falou assim, vou dar um jeito no Rafa. Traz ele pra cá que ele vai aprender a trabalhar. Não quer estudar? Vai trabalhar. Aí teve essa reunião de família sem você participar. E a gente botou lá. É porque minha madrinha ia lá toda vez reclamar com ele. Nossa, o Rafael tá demais. É isso. Aí ele falou, agora ele vai entrar na linha. E ele falou, tu vai aprender tudo aqui. Ele devia brigar muito, brother. Na verdade, ele deve ter visto que eu era realmente bom em alguma coisa, né? Não, ele viu que você aprendia, porque você queria fazer rápido, porque você queria brincar. Ele me ensinou uma vez, eu já aprendi. De primeira, assim. É porque você não queria aprender, você queria vazar pra brincar. E aí você pensou assim, quanto mais rápido eu fizer, mais rápido eu posso ir embora. Aí tinha dinheiro na jogada? Dinheiro, claro. Aí é bom. Era, se eu não me engano, era R$20 por semana. Bom demais. Não, era 30 por mês, depois passou a 20 por semana. A exploração infantil eu amo. Tem uma parada que eu amo, é a exploração infantil, pô. Da família só que vale, entendeu? Porque ele te deu vários valores. Se ele te desse muita grana, você não ia ser só esse copo de Big Apple. Você não ia pra igreja. Foi ele que te levou pra igreja? Não. Foi outro. Não, quem me levou pra igreja foi meu primo. Ele era o filho da minha madrinha. Ele que era o seu pai? Não, ele é o outro. Então 2. Ele é seu tio. Tinha um que eu considerava o Game of Thrones aqui, meu pai. Perdido. Tinha um que eu considerava também meu pai, porque eu tava mais próximo dele. Era a sua figura paterna que você tinha, porque ele estava lá todo dia. Estava lá, ele ia nas festas da minha escola. Eu lembro, isso quando eu tinha uns 5, 6 anos. Não foi sempre, mas ali na minha fase ali dos 5, 6, ele ia. Agora você vai contar a história da Branca de Neve, que é relacionada à igreja que você descobriu. Então, essa história eu achei bem interessante. Que ela só descobriu... A Rainha Má. A Rainha Má só descobriu que a Branca de Neve realmente era... Só começou a incomodar ela, depois que ela descobriu que era mais bonita que ela. Ela perguntou, espelho, espelho meu. Existe alguém mais bonito do que eu? Aqui você sabe que isso aí é o Brasil, né? Que estragou, né? Na história real, ela é do coração puro. Existe um coração mais puro do que o meu? É. É porque não é assim a frase, é em inglês, né? Mas é isso aí. É que a Branca de Neve então, tem essa... Não é que ela é mais bonita, mas ela é mais pura. Então ela é mais bonita por dentro, entendeu? Entendi. E aí eu imagino nessa história que elas eram super de boa, sabe? Sendo que só começou o problema depois que ela descobriu que ela era melhor do que ela. Então, entendendo aquela época que a gente não tinha muito conhecimento disso, eu vejo que alguém, quando via outra pessoa mais rápido, se destacando mais jovem. Hoje eu entendo toda essa galera, entendeu? Eles ficam com inveja mesmo. Porque muitos queriam... É assim, na Igreja Universal, você só cresce lá, eles só dão oportunidade pra jovem. Pra jovem pra ir pra ser pastor. Então... É? É. É isso? Tem. Só porque não tem o que fazer. Você vai ser obreiro, vai ser obreiro. Ali sempre. Tu não pode ser pastor depois de obreiro? Eles só chamam jovens. Sabe, tipo assim, eles treinam a pessoa desde criança. Gente, muita gente não... Só quem participou realmente da minha adolescência ali sabe que eu fui da Igreja Universal, porque não tenho nada assim que mostre hoje. Então, pra vocês que estão descobrindo, tá tudo certo. E tá tudo bem. Se a igreja fez bem pra você... Me ensinou muito também. Por um lado,
Toda a história tem dois lados, né? A parte que ajuda e a parte que estraga. Mas assim, lá também eu aprendi muito. Eu tive grandes oportunidades lá. Mas ao mesmo tempo também eu me prejudiquei muito mentalmente, sabe? Porque sabe que na igreja, ainda mais naquela época, sem tanto conhecimento como a gente tem hoje, tinha muita religiosidade. Então a gente se prendia em achar que está fazendo algo para Deus e tá, na verdade, ali dando um envelope, tá ali limpando. E a verdadeira coisa que a gente deveria se preocupar era com as outras vidas, sabe? Tipo, ajudar as pessoas quando elas mais precisavam. A gente fazia isso lá. Ajuda. Mas o foco mesmo é fazer. É fazer. Entende? Mas eu acredito que era mais por causa da época, né? Hoje eu acredito que, eu acredito que já mudou, né? E não é possível que vocês ainda estão fazendo só fazendo. Acredito que não. Mudou. Enfim. Então. E aí, depois desse trabalho, a Igreja Universal foi muito bom. Ai, Templo de Salomão perfeito. Bora! É impressionante, mano. Tem que tirar o chapéu. Mas assim, eu aprendi muito lá, sabe? Não, pô, tu só amadureceu pra caralho. Me conta. Quer saber disso? Não, eu não posso falar isso aqui. Não pode? Não posso. Não, então, tô brincando, tô só fazendo um suspense, assim. Mas de lá, depois de obreiro, tinha um pastor que chegou pra mim e falou assim. Hoje eu acho que ele não é mais pastor. Chegou pra mim e falou assim: Rafael, eu tava ali no início e por isso eu acredito que incomodou muitas pessoas. Porque pra você ser obreiro, geralmente você tem que ter um tempo de amadurecimento. Tempo de carteirinha universal, gente. Não é. Pra você amadurecer, é uma responsabilidade. Você vai orar por outras pessoas, você vai conversar com outras pessoas. Então você tem que ter uma base bíblica, uma base espiritual. Eu não tinha nada disso, mas eu era muito bom no que eu fazia, muito bom. Eu era proativo, fazia as coisas rápido, tudo que o pastor pedia eu fazia. E aí, acredito que com 9 meses de igreja, ele quis. Ele precisou. Como eu posso dizer isso sem ser uma forma pesada? Ele precisou mandar alguém pra ser pastor. Tipo, entendi, um professor substituto pra outra igreja, não pra essa. Na verdade, já tinha passado um pastor lá, porque na Igreja Universal fica trocando pastor toda hora. Pra ninguém se apegar, entendeu? Pra não ter apego, isso é muito legal. As pessoas lá, os fiéis. O bispo, o responsável daquela cidade. Entendi. Ele vai trocando os regionais. Tem a sede, tem as igrejinhas, entendeu? E ele vai trocando os pastores. Lá nunca para ninguém se apegar ao pastor. Isso é muito legal também. Arte multinível. Continua, vai, moleque. A cabeça. Tô começando a entender seu deboche agora. Tô começando a perceber isso. Mas enfim. Uma palavra que aqui. Então lá eles vão trocando. Então passou um pastor lá, pastor Carlos. Muito legal. Ele gostava muito de mim. Eu gostava muito dele também. Sofri bastante quando ele saiu de lá. Então ele foi o primeiro que me notou. Que é por isso que ele sai, você percebeu, né? Sim. Que não é pra não dar tempo suficiente de você sofrer muito. E ele me colocou como colaborador. Colaborador é antes do obreiro. E você começa não, você não é obreiro, você não ora pelas pessoas. Tá, tipo, colaborador, obreiro e vira pastor, é isso? Colaborador, obreiro, aluno do IBURD, auxiliar. Não, é pastor, primeirinho. Vamos lá no... Não, se for de cima pra baixo? Eu vou fazer um. Não, então é bispo. Pastor. Aí tem 2 ou 3 classes de pastor. Tem um pastor... Vai jogando pro lado, assim. É um desenho bem top. Ó. Tem um pastor de... Bispo é o topinho. Pastor. Aí tem os pastores que cuidam de cidades, que cuidam de bairros que são as sedes. Vai pro outro ladinho ali pra ficar. E tem os pastores que cuidam... E tem os pastores que cuidam das igrejas locais, né? Então lá é muito assim, hierarquia. Muito pastor. Arrisca. Entendeu? E quem tá acima de você é acima mesmo, entendeu? Ó, baixa a cabeça, fala baixo. Olha, eu sei que você gosta, tô falando isso, que ele gosta dessas coisas. Bom. Hierarquia, temos que... Então lá é uma hierarquia que todo mundo respeita. E aí depois os pastores estão... Tá brincando. Depois os pastores estão... Depois os pastores são os pastores. Depois os auxiliares. Tem os auxiliares, não esquece os auxiliares. Auxiliar. Porque os auxiliares abaixo dos pastores, eles são os auxiliares. Eles são os pastores quando os pastores não estão. Entendi, é o professor substituto. Isso. Que é isso que mandaram você fazer com o Embaixo do auxiliar tem um IBURD. Você não pode esquecer do IBURD. E ele também tem autoridade no lugar. Por que chama IBURD? Vamos ficar descobrindo. Aluno do IBURD. IBURD é... Não sei por quê. Tem uma sigla. Uma sigla, IBURD. Eu não sei, não lembro o que é. IBURD tem um aluno do IBURD. Aí tem um professor substituto do IBURD. Não, aí depois do aluno do IBURD é o obreiro da igreja. Tá. Aí depois do obreiro da igreja, você antes faz é o colaborador, que você começa eles começam a te estudar para saber se você tá apto a ser obreiro. Mas sem entrevista de emprego. Isso. Aí você foi primeiro ser colaborador por causa desse pastor que te notou. Pastor Carlos, ele me notou e... Não, Rafael, não, esse menino é legal, tal. Eu lembro que uma vez eu fui eu tinha
uns 6, 7 meses de igreja. E eu lembro que eu tinha uma camisa da Riff. Lembra dessa marca? Riff de surfista. É. R, Eu tive essa época. Tem tanta história disso, velho. Dessa época de adolescente. Sabe, você é da época do bonde da Estronda? Léo Stronda. Léo Stronda, caralho. Lógico que sou. Você é dessa Bonde época? da Stronda. Você tem quantos anos? 37. Você é Mas eu dessa já época? vivi várias gerações, mano. Que bom, cara. Essa época foi muito Sou da boa, época foi do legal. Dogão é mal, né? Sabe o que é Sério? Dogão? Dogão é mal. Não. Não sabe que o show Gorilas do Brasil, porra, que era um desenho animado, foi da época do Bonde da Stronda. Sério? Aham. É porque o Bonde da Stronda é carioca, né, gente? Por isso que ele sabe mais que a gente. Nessa época, antes de ir pra igreja, eu era dessa galera do bonde da... Não dessa galera, mas a gente Era onde você gostava. frequentava isso, a gente ia pras matinês e tal, eu e meus primos. A gente tinha um grupo também, chamado Google Play. O Globoplay é bom. Vamos voltar pra Mas era um igreja, grupo do também quê? Foda-se. Era um grupo que, tipo, tinha grupos nessa época de, tipo, tinha o bonde da Estronda, só que a gente não cantava. Aí começaram a fazer os grupos. De dança. Não, de grupo de bondes, entende? Aí Bonde era dos os filé, famosinhos, porra. Tinha lá em Brasília isso aí, pô. Tinha os famosinhos e tal. Eu lembro que lá onde eu morava, era uma galera que tinha um pouquinho mais de grana. Era o 5R, tinha uma galera. E aí, Assim, sabe? vocês faziam camiseta? Tinha. Claro que ter. tinha camiseta. Não, época de comunidade no Facebook. Era comunidade? Página. No Orkut. A gente tinha uma página com 1000 curtidas. É, uma página boa. Esse 1000 é bom, gente. Nessa época, 1000 é muita coisa. Deixava DM. Vocês tinham camiseta com o nome de vocês atrás? Qual Não. que era seu nickname? Não tinha? Seu bonde era muito fraco. Porque o bonde não a gente tinha tinha uma mais montado. camiseta? Cara, camiseta não, mas a gente tinha... A gente fazia muita montagem pra internet. Aí, Luiz. Fracos do bonde, né, velho? Em Brasília, meu brother, tinha bonde dos filé e tinha um bonde do Guaraum. E dos bonde tinha camiseta regatinha, assim, ó, como se fosse um abadá escrito. E cada um tinha um nome atrás e ia pra festa só com essa blusa. Ai, Rio de Janeiro, não foi vocês que ensinaram esse bonde aí? Vocês são uns fracos. E aí essa galera... Google Play é foda. Google Play. Tinha uma logo, pelo menos? Tinha. Quem fez? Ah, não sei, acho que fui eu. Eu mexia com essas coisas, né? Provavelmente. Você fez um chaveirinho, Google? Ah, não tinha essas coisas. Vocês não fizeram nenhum item. Você não. Ah, não. Eu lembro que a gente quase fez uma chopada. O filho da minha madrinha tinha um espaço, mas a gente não fez. A gente quase fez, mas a gente ia pra chopada dos caras, entendeu? Então a gente se achava. A gente não era muito conhecido, mas a gente se achava, assim, nessa época. Google Play é bom. E aí o pastor Carlos falou pra você ser E aí eu tava com uma camisa da Riff. tinha uma mulher, um peito de fora. Aí tu foi na E universidade. tava xingando, assim. E eu nunca tinha percebido isso, cara. Eu tinha blusa e não prestei atenção nisso. Eu gostava que era da Riff. Eu não lembro se eu acho que eu não prestei atenção na época que eu usei, entendeu? Na igreja. Porque Tu pra foi mim pra era igreja. normal, pra mim antes da igreja era normal. E depois eu não prestei atenção. E o pastor Carlos olhou pra mim e falou: esse cara não pode ser colaborador. E aí me E você deixou já de era lado. colaborador? Não era, Ah, tá. tava sendo sondado pra ser. E aí eu peguei a camisa pra ele na hora, eu lembro disso. Ele falou: que camisa é essa, cara? Que não sei o que. Eu falei: tirei a camisa, rasguei a camisa na Rasgou. frente dele. E aí depois eu me tornei colaborador depois disso. Gente, eu tô falando assim, mas foi uma época muito incrível da minha vida. Mas... Não, a gente sabe Eu que tô foi bom, aqui, mas é porque é muito forte, né? Que quando você faz esse recorte Mas, pô, certinho. o cara crente, mano. O cara crente da igreja, com uma camisa com a mulher. Sendo que eu nem tive maldade, eu nem sabia que eu tava usando isso, mas ele viu, entendeu? E a igreja toda, né, Rafa? Não E foi a só o igreja- pastor que viu, né, meu brother? Precisou ele ver pra ele falar. Eu era bem pra frente, eu acho que alguém falasse comigo, não ia gostar. Uai, irmão. Tô brincando. É bom ele mentindo pra ele mesmo. Ah, eu não ia gostar, não. Eu saí na porrada, igual eu fiz na escola, na quarta série. E virou colaborador, depois obreiro. Depois obreiro. Na verdade, nem cheguei a ser obreiro. Por quê? Porque o pastor Carlos saiu. Eu era colaborador. De lá, acho que veio um outro pastor, veio o pastor, veio o Jonathan. E ele, eu comecei a servir lá, eu já tá. Nessa época, eu acho que nessa época eu fui morar na igreja. Ah, mas é muito plot twist na minha vida. Foi nessa época, acho que do pastor Carlos eu fui morar na igreja, porque ele precisava de alguém que abrisse a igreja. E eu com 14 anos, 15 anos eu fui morar na igreja. Ah, é muito errado. E meu pai foi me buscar na igreja. Porque tu falou que ia morar na igreja? Ele Com me levou- um cinto? Ele foi me buscar. Obrigado, pai. Qual que é o Eu nome do dei seu valor a isso, pai? tô com raiva de você, Paulo. Parabéns, Eu não seu soube Paulo. dar valor a essa época, mas eu lembro. Porque tu ficou Foi puto, você né? que me Você fez salvar. tu tomou as cintadas? Cara, eu acho que nesse Qual que era dia a arma não, que mas... teu pai usava? Não, meu pai me deu uma coça nessa época. Coça, coisa de carioca. Aham. Ele me deu uma Gostou? coça porque... Porque quando fala costa, parece que teu demais. pai entrou na mão limpa, assim, socão na cara. Mas por quê? Por causa da escola. Ele pagava a escola
Aí, ó. E aí eu ficava indo pra igreja, eu não ia mais, matava aula pro piscinão, eu ia matava aula pra igreja. Aí é loucura, né? Eu saí da igreja, eu saí da escola. Pra ficar na igreja. Meu pai tentou me salvar, mas eu não ouvi. Mas você apanhou? Apanhei uma vez só. Mas depois não teve jeito, que eu fazia o que eu queria. Não, perfeito, tudo bem. E você morou na igreja depois? É, eu fiquei morando com meu pai uma época, mas depois eu consegui sair de lá Do seu e pai. fui pra igreja. E morou na igreja? Fui na igreja. Aí dali eu nunca mais saí. Dessa época. Ah, eu fiquei, até os da 25 época- anos. 20, acho que 20, 21, eu acho. Você morou quanto tempo na igreja? Mas tem a história. Não, né? Não foi só em uma igreja. Foi. Ai, velho, como que é o nome daquela série que eu adoro, que não consegui mais ver? Handtale Mail. Você já viu essa série? Assiste não, mas quem viu tá ligado do que eu tô falando. É mesmo que tu morou na igreja? Morei Não, na tô igreja. louco. Aí eu, Calma. eu fiquei morando na igreja lá. Essa história Aí foi nisso o muito pastor mais. Carlos saiu. Quem veio foi o pastor Jonathan. E você já Hoje é o tava Jonathan, morando né, na que ele é mais igreja. pastor. E eu tava morando Hoje é na o igreja, mas eu não Jonathan tinha do título. Furacão 2000. Já É. viu? Jonathan Costa. Foi sem querer. Você sabe que tem uma história com o Jonathan Costa. Você Tu? acredita que já me confundiam com ele? Parece um Eu pouquinho, cheguei na mas festa. só faltou Jonathan a Costa, altura, ele né? tava, não. Tem um Rei do Bacalhau lá no Rio de Janeiro? Tem. E eu tava numa festa que ele ia tocar. E uma mulher chegou em mim, Jonathan Costa. E você falou que. Você falou, não? Nossa, eu tinha entrado no personagem na hora. Mas enfim, aí foi o Jonathan pra lá. E o Jonathan. E agora todo mundo tá vendo o Jonathan Costa, independente do que você fala. Não é ele. De terninho. E ainda convidava a mãe dele. Da igreja. E ela cantava. Não. É, enfim. O paredão de som já tem, tá? Só da Universal Glamurosa. é top pra caralho. Mas Glamurosa na deve ser época ela era massinho. glamurosa. A mãe dele. Segunda a sexta, expor na escola. Vai. E Enfim. aí o Jonathan chegou na igreja. Você era E aí, obreiro. Ele chegou na igreja, eu era Você já morava lá? colaborador. Colaborador, Eu morava desculpa. lá. Isso não existia, não tinha como um colaborador morar na igreja, mas eu, por desse jeito. Já abri a igreja, Já abri a igreja. passar o pano, polir tudo certinho. Isso, claro. Fazia os envelopes, fazia as coisas. Eu era muito bom assim, sabe? De fazer as coisas rápido. Eu resolvia tudo. E você imagina a Rainha Má Branca de vendo Neve. isso. Tu era tipo a Branca de Neve. Tu era a gata borralheira, mais que Branca de Neve. E teu pai era a fada que pegou o cinto, fez virar a carruagem e tu não quis ir. Jonathan Costa chegou na igreja. E aí, né? E aí você tava morando lá. E eu tava morando lá. E nisso ele começou, né? A perceber meus dons e talentos. E me usar. E tá tudo bem. Tá tudo bem nisso. E aí você foi pra Mas o que onde? acontece? Aí veio uma ordem da catedral, que é a responsável do estado, da cidade, que tinha que mandar alguém pra obra. Pra ser? Obreiro. Não, obreira na igreja. Ah, passei o molequinho lá. E eu era colaborador. E aí, o que ele fez? Não tinha ninguém. Ué, cadê esses monte de pastor? Ninguém queria ir pra Na esse minha aí. igreja não Ah, tinha. Tipo assim, tem uma ordem pra todas as igrejas pra mandar lá pra lá. E aí ele falou, cara, sentou comigo. Você lembra, né, John? Sentou comigo e falou assim, cara, você tem que servir a Deus. Deus quer te usar naquele lugar, sendo pastor. Aí eu lembro que tinha um pastor que tinha passado por lá, e ele falou pra gente assim, não, eu tinha uma empresa, eu era casado, eu sou casado, já fui pra obra casado, então aí brilhava nos nossos olhos assim, né? Abrir mão de algo pra realmente servir. E eu falei pra ele, não, o pastor Paulo é assim, pô, um jovem de 15 anos. E aí, ele falou, não, tem que servir a Deus, Deus quando te chama. Tu tinha 15 anos? Eu tinha 15 anos. Caralho, mano. Aí agora eu tô muito tentado. Não, fica, foi legal. Daqui a pouco eu vou falar. Vai pra igreja primeiro. Foi legal, Depois você chegar lá, eu lanço. foi legal. Mas foi legal mesmo. E aí tu foi pra igreja? Você foi Aí, ser o que pastor? acontece? Não, aí o que acontece? Calma, não é assim. Uai. Vamos lá, Ele André. botou o doce na minha boca, mas não deu assim direto. Tá. Entendeu? E ali eu falei que ia pensar. Aí depois de 3 dias eu fui e falei, cara, Aí eu desci a escada, virei atrás do palco, que era meu quarto, entrei Não, e era em fiquei cima. pensando. Era em cima. Lá em cima, pensando. E aí eu lembro, cara, que foi punk quando aconteceu isso, porque todo mundo começou a falar de mim. Como assim? Esse menino chegou agora, né? E eu até entendo as pessoas, porque eu era muito novo, eu era muito pra frente. Você sabe que o jovem, ele acredita que ele que manda em tudo. Eu Sabe? acho que é dono da própria Ainda vida, mais- né? É. E faz o que quer. Então eu precisava ser muito lapidado ainda, sabe? Pra ir pra uma oportunidade dessa, pra ter uma responsabilidade dessa. E eu acredito que seja por isso. E aí esse pastor, Jonathan, fez uma reunião sobre mim. Eu lembro disso como se fosse ontem. Mas você tava na reunião? Estava. Caralho, constrangimento com a criança. Ele falou... Ele falou assim, por exemplo,
Eu tô colocando o Rafael. Ele falou dele na reunião? Falou desse E jeito. só tinha galera? Não, só os responsáveis, os obreiros, assim, sabe? Pastor é Galera pico. de 30 Vai anos, que o de pastor... obra. Gente, eu amo vocês, mas eu tô falando isso só pra fazer um suspense, entendeu? Mas é verdade, isso aconteceu. O pastor, ele só com os obreiros, o bicho fazendo igual, ele faz na pregação. Tinha reunião Sim, dos obreiros. sim. Só que você imagina, os obreiros vendo o menino e indo pra obra. Muita gente ficou preocupado e muita gente ficou... Com ciúme, com mas ciúme, mas deixa que eu falo essa parte. vou deixar pra ele, porque é melhor. Não falei isso, foi ele que falou. Eu me invejo. E na minha cabeça só tem uma frase que eu vou falar já. Não, depois. Não, para. Vai. Aí você vai. Então aí, dali, ele fez uma reunião falando com todo mundo. Porque Deus, quando escolhe alguém e tal, e falou comigo lá. E eu fiquei constrangido na hora. E depois dessa reunião, o negócio mudou. Mas tu não ficou cheio de si, não? Que o pastor falou por tu, meu irmão. Foi a Deus, não é o pastor. Ele falou que Deus te escolheu. É impossível você não ter um pouco de ego aí. Cara, eu ia me achar top. Sempre tem um pouquinho, né, cara? 15, pô. O cara falou, eu já tinha antes, imagina depois disso. Deus te escolheu, meu brother. É nóis. Vem qualquer um, filho. Pode vir obreiro. Acabou, meu brother. É Deus que me escolheu. Quem falou é parada, o pastor. É natural. E aí, tá bom. Depois dessa reunião, as coisas ficaram mais tranquilas. Aí eu não passei por ser obreiro. A Igreja Universal tem a gravatinha de obreiro e tal. Eu já fui direto pra aluno do IBURD, que é o cara que já vai sendo ali preparado pra ir pra obra, pra ser pastor. E ali, eu fiquei ali na igreja 1 ano e meio, assim. Estudando. Estudando o quê? Eu não sei o que, o aluno do IBURD, eu espero que você estude. Você não estudou, não? A palavra. Não, nas reuniões e tal, a gente ouvia as palavras do pastor, mas lá não tem esse negócio de estudar uma aula pra quem quer. Tipo teologia? Não tem um curso? Não tem. O Universal tá perdendo a chance de ganhar dinheirão aí, mano. Hotmart. Vai. E aí depois de lá... Tu só aprende assistindo? Sim. Beleza. Você não vê que todo mundo fala igual lá? Não, tudo bem, mas eu achei que todo mundo falava igual, que tinha um curso de como falar como pastor. Não tem. Por coisa. Fica uma dica aí pra vocês que estão vacilando, é estudar teologia, comportamento humano. Cara, são anos atrás, são 15 anos atrás. Acho que mudou já, né? Tá no digital, né? Porra, agora é aulinha, certeza. Hoje mudou. Tem aula, deve ter, verdade. Essa época era mato. E aí, eu fiquei 1 ano lá, 1 ano e meio esperando. Lá com ele ficou 1 ano e meio na minha igreja. Sendo aluno do IBURD. Indo pra catedral todos os domingos. Aí lá, sim, eu tinha uma aula com um bispo, acho que era o bispo do estado, que ele sempre falava alguma coisa, dava uma palavra e tal. E aí a gente ficou nessa 1 ano e meio. 1 ano e meio, 1 ano e 6 meses, cara, eu já não aguentava mais ficar indo todo domingo pra lá. A catedral. A catedral, porque todo mundo... Já tinha passado várias pessoas, então tinha isso. Tipo assim, eu quero sair. Eu já morava na igreja nessa época, eu queria ir pra catedral. Queria morar na catedral. Queria morar na catedral. Cadê o Deus que falou que eu ia ir pra obra e ficou ali 1 ano e meio? É no tempo dele, tá? Não é no tempo de Deus, não. Meu tempo é errado. Agora Deus, tá? Mas até então era o tempo de Deus, cara. Eu tô lá aguardando, a hora certa vai vir. Agoniado. E aí veio essa mudança de que precisou na catedral, fez aquele reboliço, eu fui morar na catedral, mano. Ah, tu conseguiu? Era moleque, é pica. E mudou seu quarto? Seu quarto era top? Deixa eu te falar uma coisa. Eu saí de morar num quarto na igreja. Era maneirinho? Não era maneirinho, era um quarto normal. Acho que tinha uma cama que a gente colocou e tal. E, assim, de início fui eu, mas depois tinha um auxiliar. Sempre tem um auxiliar numa sede. Então, ele morava lá, eu também morava, ele tinha um quarto, eu tinha um outro quarto assim, que era em cima de... Sabe aquele quartinho da bagunça, assim? Sim. E aí... Tinha uns amigos também que dormiam lá. E você comia? Tinha comidinha? Tinha comida, a gente fazia comida. Ah, tá, vocês faziam. Tinha que comprar? Você ganhava dinheiro? Não. E como você comprava comida? Quem comprava era eles, né? A igreja? O pastor. A igreja não, o pastor lá. A igreja. E aí você foi pra catedral? Não, mas tinha a Dona Marisa também. Dona Marisa. Marisa era a cozinheira? Ela ia pra lá fazer comida pra gente. Fofinha, né? Ela ficava lá com a gente. Ela gostava muito de mim também. Eu também gostava muito dela. Então ela ficou lá comigo nessa época também, na igreja. Não morava, mas ela ficava o dia inteiro lá comigo. E aí foi pra catedral, saiu do quartinho do Harry Potter. Aí eu saí. E assim, eu não servi no quartel, né? E eu tava na igreja nessa época. Só que tem outro... então essa era... Eu ia falar. Não era essa não. Na verdade, eu já tava lá na catedral e eu falei com o pastor, olha, pastor, tem que servir no quartel e tal. Ele, não, vai lá. Fala que você vai ser pastor, que você não vai precisar. Aí cheguei lá falando, falei que não ia servir, que eu era ministro religioso. E aí, não servi no quartel, uma coisa que eu me arrependo muito. Mas lá, qual era o nome de lá do quarto lá? Quartel. Era um lugar gigante, um galpão gigante com várias camas. Todo mundo ia para as igrejas, saía das igrejas, do aluno do IBURD ia para ser IBURD. Na verdade, ainda era aluno do IBURD.
Você ia do aluno do IBURD da igreja pra ser aluno do IBURD lá. Na catedral E depois. ficar lá sempre. Só te podia usar, acho que, gravatinha vermelha. E tudo tem um negócio, entendeu? Não é assim que você já vai chegar já. As pessoas têm que te identificar, entendeu? É top, esse quartel Aí, aí. Esse quartel é top. E aí, você só se torna auxiliar. Eu tô Esse negócio de muito igreja. achando muito interessante, porra. Você não Você tá nem viu bem pra esse assunto assim, gente. Mas vamos falar, já tá aqui. Não, meu brother, eu ainda nem usei minha frase especial. Acho que nem vai precisar usar, que tem muita história ainda. Vai. Aí você tava lá, E aí aluno eu do tava lá IBURD. Estava lá. A pessoa, o aluno do IBURD só se torna IBURD. Não, aí tá bom. Foi pra catedral IBURD. O aluno do IBURD é na igreja. Na catedral se torna IBURD. Pra se tornar auxiliar, você tem que sair da catedral e tem que ir pra uma igreja. Aí você se torna auxiliar de pastor. Que é o professor substituto. E aí, eu cheguei na igreja com uma blusinha assim, só tinha uma blusinha e uma calça. Uma blusa manchada, eu lembro disso como se fosse ontem. Uma blusinha manchada, uma calça social. E cheguei lá, e eu lembro que o primeiro dia que eu acordei lá, a galera gritando assim, Alvorada, 6 da manhã. No catedral ou na igreja Na não? catedral. Catedral ainda, é Depois de um burdinho. ano e 6 meses eu fui pra catedral. É No Rio burdinho. de Janeiro, você lembra? Vocês conheceram? O quê? A Catedral do Rio de Janeiro, que é uma catedral gigante. Catedral da Fé, você nunca conheceu? Vocês conhecem, com certeza. Quem é do Rio? Quem é do Rio sabe. Quem é dessa época vai lembrar, que a galera não entendia, porque terça-feira todo mundo usava branco. Eu lembro que minha prima me encontrou no shopping uma vez, começou a rir da minha cara. Porque você tava todo de branco. Nova América. Aí tu foi pra Alvorada. Não, eu fui pra esse Não, quartel. começaram a gritar, chamava Alvorada, quartel. Alvorada. Aí minha primeira lembrança de lá é essa. 6 da manhã, todo mundo, Alvorada, Alvorada. Eu no quartel. De Deus. Aí eu levantei e tal. E comecei a servir lá. Como eu tenho esse meu jeito muito à frente, eu lembro que eu fui me aproximando assim da galera e lá tem as reuniões, tipo, segunda-feira, prosperidade, terça-feira, libertação, quarta-feira, reunião de busca, né, de renovação, a quinta-feira, terapia do amor, que eu aposto que você já foi lá em Brasília. Não, pô, que fui, eu vi na televisão. Fica passando na televisão, gente. Já botou seu nome lá pra oração. Véi, o pior problema da Universal foi quando inventaram a TV LCD, que não dá mais pra pôr o copo em cima da televisão. Ixi, isso. Eles pedem pra pôr na cômoda agora. Vai, mas cada dia da semana tem uma paradinha. Tem uma paradinha. Segura seu copo. Sexta-feira é aquela parada, apaga a luz e tal. Eu lidei também muito com esse negócio de espiritualidade, demônio, essas coisas e tal. Na sexta-feira, no sábado eu acho que era alguma outra coisa. E domingo outra coisa de família. E eu lembro que acho que a primeira pessoa que eu fui ajudar, ele servia na terapia do amor. E aí eu comecei nesse love e tal. Aí lá tinha o quê? Tinha rádio e tinha televisão, porque eles faziam programa de TV. Tem isso, era Top, o estúdio lá é mó foda, porra. De São Paulo. Tinha 2 rádios. Não, de Rio de Janeiro. Então, do Rio de São Paulo. Do Rio de Janeiro eles tinham 4 rádios. 4 rádios. E tinha TV. Eles alugavam espaço em vários, tipo Band, A Madrugada da Record, Rede TV e tal. Tinha esses acessos. E aí eu comecei a ajudar ali na terapia do amor. Então, os pastores, quando fazia rádio, eu ia pra lá e tal. E que depois de uns 2 meses lá, esse rapaz que era da terapia do amor, ele também cuidava das 4 rádios, das programações das 4 rádios. E aí ele saiu de lá pra ir pra uma igreja, pra se tornar auxiliar. E eu lá, ele falou, cara, eu acho que você tem que ficar. Então aquele menininho que chegou lá só com uma blusinha e tal, já foi começando a crescer. Crescer no sentido de... Dentro da igreja, da hierarquia. E ganhava dinheiro? Não. É zero? Zero. Não, eu acho que nessa época, quando você vai pra catedral, você recebe uma ajuda de custo. R$500. Nesse nível. Só que você tem que pagar... Hospedagem. Tem que pagar... Quando você paga pra você se aposentar, como é que é o nome? INSS. Você paga isso. Sei que no final, acho que só vinha 100 e pouco. Pra gente, isso quando vinha. Porque na época tinha que ter um Nextel, né? Porque você não podia deixar de ter um Nextel. Entendeu? Não era todo mundo que tinha, mas eu lembro que eu tinha um. Depois de um tempo, né? Não foi de primeira que eu tive. Beleza. Aí você ficou auxiliar dessa rádio aí. Ficou ajudando. Da rádio não, da terapia do amor, que fazia também programação de rádio, que fazia televisão, e a gente ficava seguindo eles, né? Aí depois disso, esse rapaz saiu e ele me passou as 4 rádios pra eu fazer a programação. Então eu que escolhi as pessoas pra fazer a programação. Então, pra apresentar. Então todo mundo ficava aquela, né? Pô, Rafael, você é muito legal, tal. Aí um horáriozinho o Rafael começou a ficar popular nessa igreja aí, na catedral. Sabe como é que é essa parada, né? Você começa a subir na hierarquia. Você tem poder. Tô brincando. Sim, mas é verdade. É muito boa essa frase. Então, eu lá...
A gente teve as programações, também fazia rádio. Gente, pensa numa pessoa que... E tu gostou? Tu fazia também? Tu falava? Mas que vergonha, ainda bem que não tenho nada guardado disso, cara. Não sei por quê, velho. Não tem. Tem algum lugar, tem. Vocês não vão querer me manchar só porque eu tô falando isso não, hein. Mas deve ser bom você pregando a Seus terapia do pastores da amor. Casa da Igreja vão revelar tudo dele agora, peraí. Eles com certeza têm um dossiê seu. Com certeza. Eu também tenho. Nossa, Tá brincando. É rede de dossiê. Vamos lá. o corte dele. Brincadeira. Vamos lá para o quadro agora, Guerra de Dossiê. O vídeo total da página. Perfeito. Enfim, aí eu comecei a cuidar dessas rádios. E aí, nesses cultos da semana, o maior culto de todos, depois do primeiro do estado, que é o domingo, tem a reunião da prosperidade, que é na segunda-feira. Que na época era os 318. Já ouviu falar? Que mundo você é, cara? Cara, eu tô muito longe da Universal. Sério, mano, que triste, cara. Caralho. Se você quer ser treinado, mano, lá é o lugar. Mas que eu trabalhei na Atol das Rocas, velho. É quase a Isso. Universal. A loja mais sinistra que eu já trabalhei na minha vida. Ah, enfim, não vou nem perguntar por quê. Porque é igual a Universal. Enfim, meu Deus. Treinamento de guerra, vamos lá. Ele não sabe o que diz, ele não sabe o que diz. Ah, moleque, eu sei isso. Enfim, aí lá, aí eu fui começar a servir nessa galera, que era a reunião mais importante. A maior reunião de lá. Durante o dia. Mas já era de Ebud, 18 já. Tu pessoas. já era Ebudinho. Ebud. Não era o aluno do Ebud, mas já era. mais Já aluno. era Não, saltado. aluno do Ebud era na igreja. Então, eu Isso, saí da igreja já e fui treinar tava em no Ebud. top Só que- 3. Tava isso. top 3. Aí na catedral tem o Ibud e tem o auxiliar, que já foi pra igreja e voltou. E é assim, lá você não para, você vai rodando assim. E eu comecei a servir nessa segunda-feira, nessa reunião da prosperidade. E ali tinha um pastor. Eu comecei a servir o pastor o segundo, tem um segundo e o primeiro que fazia as reuniões. Não, tinham 3. O primeiro, que era o segundo do estado. O segundo, que era o depois do segundo do estado. E o terceiro, que era um pastor normal, que tinha várias reuniões durante o dia. Devia ter umas 7, 8 reuniões durante o dia. Maravilha. Ou 6. E ali eu comecei a servir a eles. Aí eu comecei ali com o pastor, que era bem legal. Inclusive, o pastor Robson, eu gosto muito dele. Até hoje. E tinha um outro, que era o Antônio Moraes. E depois se tornou bispo lá nessa época. Então, eu comecei com o pastor Robson depois. Como eles viam, olha só pra você entender. Isso tudo em menos de um ano. Quando eu digo que eu sou proativo, faço as coisas, aprendo rápido, é nesse ponto. Tipo assim, as pessoas vão percebendo o que eu faço, a forma que eu sou, já me chama pra perto. Claro. Entendeu? Já, não, deixa esse menino pra cá que ele consegue resolver tudo. E aí eu fui servir esse bispo lá. Do pastor Robson, o bispo me chamou e falou, não, esse cara aqui tem que estar comigo. E aí, eu comecei a servir ele, a gente cuidava de toda a reunião, de tudo que acontecia. Tanto das coisas que era pra fazer, dos programas da rádio, da TV. Lá tem jornalista, lá tem produtor, lá tem tudo muito profissional. Produtora, pô, lá Só é que foda. eu que levava, eu que fazia a conexão. Fazia os deles. links. Entendeu? Eles também, mas... Eles te mandavam e aí você só Eu ficava organizava. supervisionando tudo. Entendeu? Os testemunhos da reunião, as coisas que tinha. Olha, ele tentando entender. Eu tô entendendo pra caralho, eu achei ótimo o seu trabalho. Ficar Enfim, mandando. mas você entende que me treinou muito? Claro, pô. Até mais porque eu tô vivendo hoje. Eu fui muito treinado lá. Então, tava tudo no. É uma alinhado. empresa, meu brother, gigantesca, é muita burocracia, é muito E um jovem tema. de 17 anos, linkado a uma televisão. Não, isso. E Que com jamais- vontade, muita vontade. É bom, eles nunca deixaram você perder a vontade de querer fazer. E assim, jamais eu teria esse acesso. Eu sempre fui muito pra frente, sabe? Minha madrinha sempre falava assim, Rafael, vou abaixo. Não, eu falava que eu ia crescer na vida, minha madrinha, não, Rafael, vou abaixo, eu vou muito alto. Então, tipo, nunca passou pela minha cabeça sair do país. Nunca passou pela minha cabeça. Ir pra catedral, pô. E morar lá e virar auxiliar. Nunca passou. Mas por causa disso, sabe? A gente sempre foi muito limitada. A minha família também sempre teve uma cabeça muito limitada, muitos problemas, muitos traumas. A vida, gente. De todo mundo, né? Não querendo falar que eu sou pobre, coitado. Eu não sou. Mas Todo mundo é. Mas todo mundo passa por isso. Então eu tinha essa cabeça muito limitada, mas ao mesmo tempo eu era muito Tinha pra vontade, frente. você queria, porra. Eu era muito pra queria frente, sair. sabe? Eu aprendi as coisas rápido. Então lá eu já vi que tinha televisão, já fui me colocando nos lugares. Então isso, e lá, como não tinha guerra de ego, tinha guerra de ego entre os auxiliares, assim. Mas entre os funcionários não tinha como. Então eu poderia ser eu. No meio dos funcionários, não, faz assim e tal. Então eu fiquei responsável das 4 rádios, depois, ao mesmo tempo, servindo essa reunião que passavam 18 mil pessoas ali. Era muita gente, era muito da hora, cara. Cara, que um estádio de futebol, pô. Durante o dia. E aí tu ficou lá, e aí você conseguiu Aí eu ir pra igreja? Você virou auxiliar? Não. Não. Você Ele parou não e deixou não eu é sair. Ele não deixou eu sair de lá. Fiquei lá, acho que 1 ano e pouco, 2 anos. Mais um pouquinho tu ia ser o meu amiguinho que foi cancelado agora, né, velho? O The King, The Power. The King depois. Não,
gente. Ah, não. Pelo amor de Porra, Deus. não é Eu vou nem entrar nesse área que ele tem 14 anos. Você tinha 15. Você tava um trisco de Eu virar entendi que você tá com essa carta na mão. o The King The Power, moleque. Gente, Eu acho que se fosse hoje em dia, mano, eu era muito empolgado. tu ia ser o The King The Power, tinha internet, meu brother. Graças a Deus. Mas eu nunca fui. Eles nunca me colocaram muito pra... Ah Graças lá. a Deus, eu nunca preguei. Mas por que você Entendeu? Porque eu era mais do administrativo. Eu era o cara que fazia a coisa acontecer. resolvia? Entendeu? Isso é muito bom pra mim, Você cara. tava atrás hoje, da cortina. entendeu? Porque hoje ninguém pode olhar pra mim e falar assim, cara, tu era pastor. O que é pastor? O que é ser um pastor? Pastor que pastoreia as ovelhas. Então os caras, quando vai falar comigo, hoje tu é ex-pastor e tal. Fala? Gente, Esse pastor é bom. eu entrei numa polêmica agora aí, que eu não vou nem falar aqui. Acho que eu fiz um comentário no Facebook de uma parada. Tu também falou no lugar, melhor lugar pra falar, Facebook. No Facebook eu fui só comentar. Tinha um cara que foi da obra junto comigo e ele tava numa igreja e tal. Eu fui comentar uma parada lá e ele veio me excluiu do Facebook e tal. Amém? Aí você agradeça. Ô, Aí, meu brother. não, eu gosto dele. Mas ele me excluiu, mano. Só por causa de um comentário. Eu comi um cachorro quente e falei que custava R$60. E um cara falou assim. O salário mínimo do Reino Unido é 12 pounds. Quero ver alguém comer um Big Mac de R$6. Foi isso que o cara falou. E o meu vídeo é: esse cachorro quente custou R$65. É a internet, meu parceiro. E aí você ficou 2 anos e saiu? E 2 anos aí. Você lembra de quando eu falei que era uma criança afeminada e tal? Sim, claro, Então eu lógico. cresci sendo muito julgado e sem me entender, porque as pessoas me chamavam de uma coisa, mas na minha cabeça eu tinha outra, porque como eu te falei, eu era apaixonado pelas meninas ali, mas tinha esse lance disso das pessoas ficarem com essa parada. E realmente eu era uma criança afeminada. Não sei se por problemas ali de Você era sem. paternidade. Não, pô, não é que é afeminado. É que é Não, eu era mesmo. sensível, Eu pô. era mesmo. Não era sensível, não? Não. Sensível. Não, não era sensível, essa coisinha, ele é educadinho. Não, era. Não, educado. Mas sempre fui uma criança muito educada, só muito bagunceiro também. Mas ali, então, eu tinha muitos problemas guardados. Quando eu fui pra igreja, foi meio que uma liberdade. Não, eu quero ser livre, sabe? Esse peso que me colocaram e tal. Eu vou ficar servindo aqui. E eu lembro que uma menina chegou pra mim, uma vez falou assim, nossa, você tá indo pra igreja pra se esconder. Sempre tem alguém que pra lançar uma palavra assim, sabe? Forte. Forte. Então essas coisas ficavam na minha Dentro de cabeça. você. Tipo, a gente não tinha o conhecimento que a gente tem hoje de tudo, né? Então, eu cheguei lá no bispo, lembro que era hoje ele é um grande amigo meu. Ele não é mais de lá. Ele é um grande amigo, ele tá na África. Eu amo demais, que é o João Leite. Eu cheguei nele e falei, bispo, ó, isso ninguém sabe, tá? Inclusive de lá. Ninguém sabe. Eu cheguei nele e falei assim, olha só, eu sou assim, eu penso assim, tal, eu passei por isso, isso e isso. Pedindo ajuda, sabe? Só, de repente, uma psicóloga iria me ajudar muito, sabe? Eram muitas dúvidas. Uma terapiazinha resolvida. E aí ele chegou pra mim, tá bom, filho, nós vamos te ajudar. Lembro como se fosse ontem, no sábado. Por que acontece? Lá, tem uma parada que acontece, eu acho que é a Fogueira Santa. Isso é bom também. Tá, e só que eu não tinha dinheiro pra fazer de dinheiro. E eu lembro que eu tava assim no G4, que é um estacionamento. Eu olhei pro céu, falei assim, poxa Deus, o que eu poderia fazer pra te entregar algo? E aí eu lembro que eu tinha esses problemas. Parecia que era uma coisa que tava escondido em mim. Minha vida inteira eu sempre achei que eu era uma farsa. Por causa desses problemas desde criança. Então, nisso, eu olhei pro céu assim e falei, cara, vou pedir ajuda. Acho que é o que eu posso procurar. Porque eu já não era tão assim, as pessoas não olhavam pra mim e não falavam isso porque eu não tinha um jeito, sabe? Mas eu tinha isso guardado em mim de tudo que eu passei de quando eu era criança. E aí eu cheguei no bispo e fui conversar com ele. Eu lembro que eu tava jantando com o pastor Robson no Norte Shopping, comi um hambúrguer. Não, eu tava de jejum, velho. E o pastor tava com ele e falou, cara, como é que eu vou comer um hambúrguer e você não vai comer? Entrega seu jejum e vão comer comigo. Aí eu fui lá e comi com ele. E nisso, era um sábado, assim. E sábado é um dia muito parado lá, que é dia de folga da galera. E eu fui falar com um bispo. Ele passou assim, ele era um bispo, um pai, sabe, pra todo mundo. Então eu fui conversar com ele. Falei, bispo, sentei, fui lá no 5º andar, é o lugar onde eles têm o escritório deles. Sentei com ele, ele tava cortando o cabelo, na verdade, lá embaixo, na TV. E eu falei, a gente pode conversar? Pode, vamos lá em cima. Conversar com ele, falei isso. Eu me sinto assim, tal, tenho esses pensamentos de tudo que eu passei na minha vida, tal. E ele chegou pra mim e falou, tá bom, filho, nós vamos te ajudar. Aí fui embora. Beleza. Nossa, mano, sabia o que ia acontecer, eu fiquei muito louco, sabe? Eu vou um dia pro outro, isso era no sábado, tinha um culto no domingo. 18 mil pessoas. E eu servia a esse pastor, que já era bispo, que é o bispo Antônio Moraes, da segunda-feira. Eu fazia tudo lá.
E aí, à noite... Prosperidade. E à noite, depois do dia todo, domingo, esse bispo chegou em mim com todos os pastores na sala. Assim. Não, quando um andava, era, tipo assim, tem a hierarquia, né? Que um vai, o outro vai, e tudo vai atrás, aquele formigueiro. E ele, assim, numa sala, lembro como se fosse outra, a gente subia numa salinha assim, tinha uma salinha de atendimento em cima do altar, o altar lá é gigante, aí você sobe uma escadinha assim por trás, e você entra numa sala. Tem 2 salas, uma que eu usava, olha só pra você ter noção, eu usava uma sala ali, grande, e uma outra que era de atendimento deles. E aí, ele me botou lá e falou, filho, a gente vai te colocar como obreiro, volta pra casa da sua mãe, vai lá cuidar de você, tal. Eu lembro que eu olhei pra ele assim, como assim você vai me botar como obreiro? Se eu não posso estar aqui, eu não tenho que estar como obreiro. Porque o obreiro ele tem que estar ali pra ajudar as pessoas. E aí eu voltei pra casa da minha mãe, cara. E eu só pedi, tipo, uma ajuda. Então, tipo assim, isso que eu tô dizendo é porque ninguém sabe mesmo. Essa minha saída, sabe? Da igreja Universal, da obra, sabe? Eu não saí da igreja em si. Eu saí da obra, que ele chama a obra que é pra ser pastor. Eu nunca cheguei a ser pastor, porque eu fui ali Iburd. Na minha visão, Iburd não é pastor, porque eu só fazia as coisas. Só fazia programa, eu ajudava nas coisas. É o pastor administrativo, você. Só que eu não era pastor administrativo. Tinha um pastor do administrativo que já tinha ido para a igreja, que era o responsável. Eu estava ali como auxiliar das coisas mesmo. Tem que pregar. Para ser pastor tem que pregar. E vamos entender, gente, um pastor é aquele que pastoreia as ovelhas, né? Que cuida das ovelhas. Você era um administrativo. Eu era dali do administrativo. Eu trabalhava para eles ali para se tornar um. Então, eu cheguei nesse bispo e tal, ele falou isso comigo, volta para casa da sua mãe. Eu voltei para casa da minha mãe. Eu nem fui morar com a minha madrinha na época, fui morar com a minha mãe. E nunca mais voltou pra igreja? Não, voltei pra igreja. Eu voltei pra minha igreja local. Não, eu fiquei indo na catedral. Porque também tem isso, tem a vergonha, né? Que você vai voltar pra igreja que você saiu. Na Igreja Universal tem isso, cara. E você não ia voltar como Eburd, né? Na igreja que você saiu. Você ia voltar pra isso, ia ter que levar o envelopinho de novo. Nunca tive problema com isso, tá? De voltar? Sempre. Mas tu foi pra catedral. Tanto é que eu fui no bispo, cara. Isso é uma coisa que, tipo, fui no bispo levar algo que estava dentro de mim. Sim, sabe? Se abriu. Isso eu nunca tive problema. Eu sempre fui muito sincero na minha vida. E sempre me ferrei muito por causa disso. Tô brincando, gente. Tô brincando. Me ferrei, mas foi, graças a Deus, entre eu e Deus. Aí tu ficou indo na catedral, ser obreiro na catedral. Não aceitei ser. Ficou só na plateia. Fiquei só indo lá. Aí, mas sabe o que aconteceu? Nessa reunião, por eu ser tão bom no que eu fazia lá com eles, ele olhou pra mim e falou assim, mas eu vou te dar um emprego. Você vai ficar aqui com a gente. E nisso ele me deu um emprego na rádio pra ser produtor. Assalariado, tá aqui, sim? Assalariado, CLT. Aí eu fui ser auxiliar de produção lá. Eu fiquei na rádio ali cuidando dos programas desse pastor da segunda-feira. E fiquei lá ajudando eles. De lá, mano, da rádio, minha mente começou a querer voar, sabe? Tipo, eu fiquei na igreja ali, fiquei 1 ano e meio ainda tentando voltar. Não tentando voltar, mas com a mente lá. Depois, uma chave virou. Falou, cara, eu vou viver minha vida, cara. Acho que eu já tinha 21 anos, velho. Eu fiquei dos 15 até os 21 na igreja. Eu não tinha conhecimento de nada, não curti nada. Entende? E ali dos 21, saí com 21 e tal. E fiquei lá trabalhando com eles na rádio. Aí trabalhei, não, com 21, 23. Não lembro, mano. Sei que acho que era com 21. Aí trabalhei na rádio 1 ano. E ali na rádio eu comecei a pensar no que eu gostava de fazer. E eu lembro que eu vi um curso de teatro. O cara sair da igreja pra ir fazer teatro, sabe o que acontece, né? Aí eu entrei no curso de teatro lá na Barra. E como eu fiquei muito... Na Barra não, em Jacarepaguá. Curicica. Galera de Curicica. E nisso eu fui fazer teatro. E quando eu pensei em fazer teatro, eu já saí total de cabeça de igreja. Eu queria ali... A gente fazer teatro, novo mundo. E nisso, como eu fui pra Jacarepaguá, pra Barra ali, a Barra, você conhece o Rio de Janeiro, Barra? Mais ou menos. É a parte ali da galera que tem mais dinheiro. Então eu comecei a andar em outros lugares, meu olho, tipo, abriu. Eu não ia pra esses lugares, assim. Até tinha conhecimento, porque os pastores, eles me levavam, assim, de carro tal, eles tinham um carro bom, então eu já tinha conhecimento disso. Mas por eu vir de uma família, assim, que não tinha tanta condição financeira, eu não tinha acesso a essas coisas. Então, quando eu comecei a andar naqueles shoppings, naquele lugar, a respirar o lado rico, você quer eu lembro da primeira cena vindo pra escola. E hoje eu olho pra aquele lugar e falo, cara, Curicica, pelo amor de Deus. Sendo que a escola era pertinho da Globo. Era do lado da Globo, assim, sabe? Então eu passava naquele lugar, meus olhos brilhavam e tal. Que eu já fiquei pensando em um monte de coisa. Imaginando, fazendo as coisas. Vivendo a minha vida, né? Tudo que eu fui... E não fui privado, mas que eu... Você escolheu naquele momento, tá fazendo. Era o círculo que você estava naquele momento. E aí eu fui pra essa escola. E nisso, lá da rádio, eu recebi uma oportunidade pra ir pra TV. Então eu saí da rádio.
eu fui ser produtor de televisão. Eu Mas comecei a cuidar na dos igreja programas ainda? de televisão. Ah, Isso, tá, tudo na da igreja. E lá... Aí tem uma coisa que eu não falei pra você. O quê? Você lembra daquele programa, daqueles programas que passavam na televisão? Não, sei de todos que bota da igreja. Sim, deixa eu te mostrar O que uma que você coisa. fez? Cara, esse aqui não pode deixar porque você tem que me zoar por causa disso. Eu devia ter uns 18 anos. Não vou zoar ninguém, não. Eu sou um lorde. Eu não Isso, eu jogaria. fui trabalhar na televisão, mas eu tive uma época disso aqui. Deixa eu ver. Isso que ninguém vai ver, só eu. Não vou mostrar pra ninguém. Deixa eu ver. Eu tô aqui na frente? Aí você lembra da época da escola, É, que a gente. galera que eu não era, eu não era popular por isso aí, ó. Eu tenho essa foto guardada que eu achei no e-mail, Tu cara. é esse cara aqui da Eu sou frente? esse cara da frente. Caralho, perfeito. Um mamilão super marcante. Ninguém vai conseguir ver. Isso é o quê? O que vocês estão fazendo aqui? Era o... Essa sala Pô, eu não tô conseguindo ler o que tá atrás, mas tipo uma bolsa saindo da de crise, valores de saindo da Deus. crise. Ah, mas isso era baseado... Que crise? Então, esse programa da segunda-feira, Isso é da igreja. falando sobre prosperidade, sim. Isso aí na época eu ainda tava lá na catedral, eu era Calma, Iburd. calma, igreja. Eu era Iburd nessa época. E aí eu fazia programa, como eu falei pra vocês, fazia programa de rádio, Por que eles estão com o telefone na orelha? porque ele ficava atendendo as pessoas que estavam em crise. E- Pra botar o nome na oração, pra botar o nome lá na parada. Mas não tinha que dar nenhum centavo. Não tinha que dar nem um centavo. tá. Pelo amor de Deus, gente, tem que dar esse. Meu amigo, tem uma cifra de dinheiro, um monte de velhinha aqui. Eu achei que assim, tá na crise? Me dá 100 reais. Não, nada disso, não tinha que dar Só nada. o nome pra igreja. A reunião que eu era O responsável era o telefone. quê? A segunda-feira, a reunião da prosperidade. As pessoas só querem ser prósperas com o quê? Quando estão com algum problema. Sim. Porque quem já é próspero não precisa de prosperidade. Já tem. Então tem um programa saindo da crise, que as pessoas estão com dívidas, E aí tu problemas, ficava lá colocam o nome da apresentando? oração. Não, algumas vezes eu já fiquei, eles escolhiam. Tinha os auxiliares e tinha eu também, de vez em quando ia eu. Eu tive essa época de fazer esse programa aqui. Por isso que eu te mostrar pra vocês zoarem um pouquinho, porque Não. você viu a diferença quando eu te falei, né? Que eu era. Porque eu não era tão popular na escola. Ah, ele era feio, é isso que ele tá falando. Era feio mesmo. Então lá. Beleza, aí tu foi pro teatro, Aí eu comecei a trabalhar na TV, tive mais oportunidade, mais dinheiro também. toda a igreja te pagando. Aí o salário aumentou. E você continuou morando na igreja? Não, eu só voltei pra casa da minha mãe. Ah, tá morando na mãe. Aí da minha Desculpa. mãe eu fui morar com meu pai. E do meu pai eu voltei pra minha madrinha. E aí, ali no teatro, eu comecei a descobrir o mundão, cara. Comecei a sair. Eu fiquei firme ainda na igreja, eu acho que uns 3, 4 meses. Indo assim, sabe? Tentando. Só que, tipo, era muito punk, velho. Muito punk, porque você tem uma realidade totalmente diferente, sabe? Minha Vacilou, cabeça era foi outra. conhecer o mundo, errou. Vacilou. O Mas, erro tá aí. mas você consegue reconhecer que eu fui pedir uma ajuda? Eles falaram. Sabe quando você pega um passarinho dentro da gaiola? Você tem um Era passarinho dentro da gaiola, vacilado, você era pega vacilado, o passarinho e era faz assim, ó. Bota pra fora. Vacilado. Não, e assim, todos esses pastores que passaram pela minha vida, o bispo, hoje é bispo João Leite, o Jonathan, que hoje eu acredito que ele não seja mais pastor, todos eles me ligaram depois. O bispo João Leite, a gente conversou, ele chorou comigo, me pediu perdão, ele lembra que ele não se preocupou com a minha alma, entende? Eu só fui buscar uma ajuda mesmo. E o pastor Jonathan, da época que ele falou aquilo de Deus quer te usar, ele hoje reconhece. Naquela época eu não tinha tanto conhecimento como a gente tem hoje, Vacilado. né? Mas tudo bem, e tá tudo certo. Isso me ajudou muito, cara, a me tornar quem eu sou. Porque aí você conheceu todos os lados, né, meu É. brother? Não é um só. Perfeito. Então hoje eu não vou E aí mais depois brigar, da televisão você trampou com o quê? Você Depois já veio de pra ter- cá? Não. Aí tu foi demitido. Não, eu Ah, eu pedi pra fui sair, embora. não fui demitido. Não, então, eu fui fazer teatro. Fui fazer o teatro, fiquei lá um ano e meio fazendo. Nisso eu ainda tava na escola, tava na TV. Depois eu me formei No teatro. no teatro. Acho que eu continuei na TV. Acho que eu fiquei um ano na TV. Ele só escolheu coisa que não dá dinheiro, gente. Teatro e produção. A não ser que você seja o dono da produtora. E aí. E tu ficou no Rio. eu Agora fiquei eu no quero Rio, que você me conte a história como é que você veio parar aqui. Não, tem muita coisa ainda. Vim para aqui em 2021. Isso era o quê? 2015. Ah, faz muito tempo. Faz muito tempo. Aí depois disso eu fui, me formei na escola e tal. Aí conheci uma galera que morava lá em Curicica, conheci uns amigos que eram os atores e tal. Que eram um pouquinho mais conhecidos, já tava ali no meio. Então eu comecei a andar com essa galera. Juliana, Leon, os meus amigos. E comecei a andar no meio dessa galera. Ali tinha ex-BBB e tal. Então eu fui conhecer o mundão mesmo. Comecei a sair de novo, comecei a ir pra festa, sabe? A fazer tudo aquilo que eu não tinha feito há Sim, tempos com atrás. 15 anos, né? Que aí Não, você. 15 não. Isso. É, Com 15 anos. Com 15 anos, você pulou Não, mas até eu aprontei 21. muito, eu comecei muito cedo, gente. Então tá bom, então já tinha Eu a vida. comecei muito cedo. Tipo, eu zoei muito. Dos 13, a gente saía muito. Até os 15 ali. O último baile que eu fui foi o baile do Complexo do Alemão, mano.
com 14 Não anos, existe mais, lá no meio da favela. Tal. Aí tá. Aí agora me conta aí. Você veio, aí viveu lá. Porque senão a gente vai fazer. Você tem que vir de novo, contar essa fase do mundo. Agora eu quero que você me fale Londres. Tá. E aí você tava no Rio de Janeiro ainda? Eu conheci essa galera tal, aí participei fiz a produção de um filme e tal, bem legal lá no Rio de Janeiro, então fui conhecendo mais essa galera, hoje eu tenho grandes conexões também pros lugares que eu fui passando. E aí, no meio disso, eu perdi um irmão, acho que ainda trabalhava na TV também, perdi não, né, ele sofreu um acidente também não, ele tomou uma bala perdida no Rio de Janeiro, tava no lugar errado, na hora errada, tava ali se envolvendo com uma galera errada também, e aconteceu isso, então meu irmão começou a sofrer muito, ele ficou 5 anos sofrendo até que eu perdi. Mas foi quando eu saí da TV, quando aconteceu isso com ele. Depois eu acho que eu fiquei sem trabalho um tempo. Aí em 2017 eu fui trabalhar na loja de um amigo no Norte Shopping. E lá eu atendi, assim, uma galera top do Rio. Aí foi quando eu comecei a ir pro baile, porque eu atendia a mulher lá dos bailes. Aquelas mulheres que andam no baile, mulher de... Você sabe. E aí eu fiz grandes amizades também. Que é influente em todas as Eu áreas, ganhava meu bastante brother. dinheiro nessa época, eu vendia pra uma galera de dinheiro. E aí... Qual que era a loja? Era de que a loja? De roupa feminina. Feminina. Não, era feminina e masculina. Mas Só que vendia multimarca? multimarcas, era uma multimarcas. Era uma multimarca. Aí disso tal, eu comecei a viver nesse mundão aí. Disso, fui pra umas festas. Aí eu fiz um curso de DJ. Depois o curso de DJ. Eu fiquei aí pelo mundo. Mas tu ficou tocando DJ? Não toquei, só fiz o curso mesmo. Toquei em uma festa só, e graças a Deus, gente. Pelo amor de Deus, imagina. Ué, top, caralho. E aí você tava lá no Rio e nasceu aqui? Não, tá. Não, aí tá. Aí eu fiquei numa época na casa de uma amiga. Inclusive, morava lá no Recreio. Eu encontrei até o Jonathan nessa época lá, que era pastor. Ele morava lá no mesmo Tá, balcão. achei que era o Jonathan. Não era o O Jonathan pastor. Jonathan pastor. Aí ela... Eu fiquei na casa dela uma época e eu tava sem rumo na minha vida mesmo, sabe? Tipo, eu tava já com 28 anos, eu acho. Tava 27, vivendo, 28, você tava eu tava deixando vivendo. a maré te E levar. assim, encurtando muito, tem muita história. Vocês vão falar, cadê essa história? Cadê? Aí, Eu vou falar. depois- Vou falar com outro dia. Passei, aí uma amiga me ligou, cara, você passou em Londres? E quando eu trabalhei na TV, teve um amigo um filho de um bispo lá que já tinha morado na Inglaterra. Já foi da catedral daqui, então eu ficava falando com ele, cara, pelo amor de Deus, liga pro responsável da TV de lá, pra eu trabalhar lá. Tem uma TV aqui? Aqui tem Igreja Universal, tem catedrais aqui. E aí ele já tinha feito TV aqui. E aí eu falava isso, só que nunca passou pela minha cabeça. Como eu te falei, nunca tinha passado pela minha cabeça sair do país, porque eu não tinha essa mentalidade assim. E aí uma amiga me falou daqui, aí eu comecei a pensar sobre. Aí a gente começou a estudar sobre, pra fazer um intercâmbio aqui. E ela tava morando aqui já ou não? Tava lá. E aí eu recebi uma oportunidade de fazer um intercâmbio aqui. E sendo que não podia vir porque tava na pandemia. Olha, uma época boa. Na pandemia. E aí eu fiquei aguardando. Aguardando a porteira abrir. A porteira abriu. Eu comprei a passagem. Ah, chegou pós? Pegou pós? Pós-pandemia. Pegou Bem lá. assim, novembro mesmo. Deserto. Abriu a porteira, eu vim fazer intercâmbio. Aí, cara, meus olhos, minha mente assim, expandiu. E quando eu vim pra cá, sabe quando você não tem aquela mentalidade de achar que você consegue, mas você é pra frente e não tá nem aí. Eu não falava nem um raio. Entendeu? Então, tipo, eu só tinha ali, eu estudei Londres antes de vir pra cá, estudei o metrô, estudei as coisas. E adiantou alguma coisa? Adiantou. Eu já vim pra cá, pelo menos andando no metrô, cara. De boa. Mas você estudou vendo vídeo no YouTube? Pra você ter noção, eu estudei o quê? Vendo filme? Não vendo estudei vídeo no YouTube. Não, como é que você aprendeu a andar no metrô? A minha irmã de consideração, ela tinha um Mapa do metrô no quarto do filho dela. E a gente ficava ligando os pontos. Ó, a escola é aqui e tal, tu vai sair daqui e tal, tu vai morar ali. É inteligente, parabéns. E eu fui estudando numa escola em Holborn. No centro? No centro de Londres. Fiquei morando num hostel de estudante que é muito top aqui em Londres também, que é o... Não vou lembrar o nome. Mas era em King's Cross. Então ia de um... Era do ladinho, morou no centro, no miolo. Em um mês aqui, eu fiz o intercâmbio, que não adiantou de nada. Fiquei morando no hostel, e eu falei, cara, o que eu vou fazer no Brasil, mano? Não adiantou de nada, é ótimo. Eu não aprendi nada, porque, tipo, nessa escola, eu até conversei com a menina depois que a gente contratou, porque eu falei assim, cara, eu não falo hi. E eu já fui pra um lugar que eles já conversavam, tal, fazia exercício. Eu ficava assim na sala de aula. Você não aprendeu nada? Não aprendi nada. Nada. E tinha brasileiro nessa aula? Não. Não, e tu não conseguiu nem se comunicar Não um tinha pouquinho? brasileiro. Pô, isso é bom quando não tem brasileiro, é ótimo. Eu também não tava muito focado, não, sabe?
Tava mais Tava deslumbrado, deslumbrado, né? um mês deslumbrado. Um Perfeito. mês deslumbrado. E aí, cara, fiz 1 mês e meio aqui em Londres. Fiz 1 mês aqui em Londres e tal. E, cara, comecei a sair aqui, conheci uma galera aqui, conheci muita gente no hostel. E eu lembro que eu tinha mandado contato para umas pessoas. Eu comecei a pesquisar sobre Londres, mandei mensagem para umas pessoas para trabalho. E aí, essa pessoa... Eu comecei a sair, tal, me perder aqui. Essa pessoa me ligou depois de 1 mês e meio. Eu fiz uma oração, falei, pô, pai, não queria ficar saindo assim, me perder aqui, porque aqui tem uma facilidade muito grande. Você sabe, você conhece Londres, isso aqui há quanto tempo? 10 aninhos. 10 anos? Você já caminhou bastante por aqui, né? Eu não conheço a história, mas depois eu vou dar uma pesquisada nela. É impossível achar meu passado. Mas a pergunta que não quer calar, seu passado te condena? Nada, nunca. Nada me condena, porque eu não fiz nada que eu não queira ter feito. Né? Opa, isso é bom. E eu também não. Então é isso. Tudo que eu fiz foi porque eu quis mesmo, gente. Então eu fiquei aqui 1 mês e meio e tal. Aí depois fui ficando aqui, cara. Tamo aí. Tamo aí. Ah, mas o que aconteceu? Nesses 4 meses, parece que foram 2 anos. Ah, porque é o... Porque eu fiquei de início 4 meses aqui. E aí tu Eu, voltou um pro mês eu fiz Brasil? intercâmbio. No segundo mês, eu... Festa, Festa, loucura. eu falei, pai... Sempre tive uma conexão muito forte com Deus. Falei, pai, não quero ficar nesse mundão aí, não. Porque começou a Conexão surgir com Deus oportunidades não aqui. tem nada a ver com igreja. É muito doido isso. Enfim. Essa conexão... Aí você pediu pra você não querer mais ficar nessa vida louca. Eu não queria ficar... eu falei, não, que não queria ir para as facilidades de Londres. Você sabe que são muitas aqui, quando chega alguém novo. E aí eu orei e tal. Aí o cara me ligou, Rafael, isso aqui tal. Aí eu falei, beleza. Aí eu fiquei aqui. Sendo aqui 1 mês, filho, falei, vou rapar fora desse lugar. Não gostei do trabalho. E aí, vida do trabalho, eu fui ficar com os amigos, tal, fui pra umas festas, umas paradas, e fiquei doido da cabeça aqui. Você sabe que aqui você pode pirar e assim. E aí veio uma cartinha pra mim pra fazer o pacto com Satanás, e eu falei, cara, não vou fazer. Eu olhei pro céu e falei, Deus, só me dá 1% de chance pra eu sair do que eu tô vivendo, eu volto pro Brasil e saio disso. Aí, 1%. Ele me deu assim 1%, eu senti, sabe? Aí você foi pro Brasil. Isso na sexta-feira, na segunda-feira eu tava no Brasil. Ousado. Já ficou quanto tempo no Brasil? 2 meses. Não aguento. Foi pior do que os 4 meses aqui. Ninguém aguenta a volta, meu amigo. Quem entende não aguenta. Você quer ir no mijar? Pode ir, meu brother. Vou falar sobre meus patrocinadores maravilhosos. É a segunda porta direita. Se você ainda não comprou os produtos Betts, já sabe, www.betts.uk. Só entrar no site Betts, tem pão de queijo, tem quibe, tem coxinha com catupiry, lá tem salgados grandes e pequenos. Tudo que você precisa para a sua festa. Segue eles aí no Instagram, @bets.uk, ou no website www.bets.uk. Usa meu cupom de desconto, REIPERMUTA10, você vai ter 10% de desconto em todas as suas compras. E se você mora aqui no Reino Unido, tem uma motocicleta, muito fácil, entra aí, @GetFixMotorcycle. São 2 unidades, tem uma no NW2 e uma no E1. A unidade do NW2, como eu já disse, tem um lava-jato maravilhoso para deixar sua moto brilhando. E enquanto você espera sua moto ficar pronta, lá tem o Pit Stop Lanches, que o café é de graça. Na 10ª lavagem, você ainda ganha sua lavagem grátis na GetFix Motorcycle. E se infelizmente você sofreu um acidente, a GetFix tem Recover 24 horas e ele te ajuda no processo do claim do começo ao fim. @GetFix Motorcycle. www.gamarket.uk. Tudo que você precisa na área de marketing, fotografia, vídeo. Se você é uma empresa que quer fazer o lançamento de um produto, ou se você é influenciador, www.gamarket.uk. Caralho, meu amigo, tempo certinho, hein? Pode entrar, volta. Vai que chega, tá leve. Mas tranquilo. Ficou 2 meses e voltou. Não aguentou o 2 Brasil. meses que foi bem pior do que os 4 meses aqui. Porque assim, esses 4 meses É 1 ano, foi filho. punk. Muito mais de 1 ano. Você aprende Nossa, muita eu vivi coisa. muita coisa aqui. Foi intenso. Eu fui no céu e no inferno ao mesmo tempo. Mas enfim, foi um momento ali realmente que me moldou, sabe? Eu precisava disso. Aí voltei pro Brasil pra fugir dessa loucura daqui. Cheguei no Brasil, as mesmas amizades. Buraco negro. Comprei uma moto pra ficar pra cima e pra baixo. E nessa época eu também tinha ganhado uma calça na justiça, entendeu? Eu tava com uma grana guardada. Quando eu cheguei no Brasil já fazendo aquele negócio. Eu fui com um coração bom pra mudar de vida, mas chegando lá, amizades. Meus amigos de infância, meus primos. Com dinheiro. 2 meses com dinheiro. Não muito, mas com dinheiro. Entendeu? Foi punk. Aí voltou. Aí voltei. Aí eu falei, cara,
Eu caí de moto várias vezes. Tenho meu pé aberto. Eu quase morri. Eu fui pra uma comunidade. Certinho. Essa eu vou te contar. Eu tinha bebido a noite toda. Eu briguei com a minha mãe e tal. Fui sair, bebi. Comprei um garrafão de uísque, ficamos bebendo eu e uma galera no pagode. E aí, a gente foi pra uma comunidade depois pro baile. Cara, eu tava tão bêbado. Eu fui acelerar a moto. Eu não lembro. Eu acho que acelerei demais. Um pulo, eu voei longe, sendo que a minha moto e eu caiu quase perto assim do bandido, sabe? Um bandido lá que tava vendendo coisa. Aí eu. E aí o cara veio já querendo pegar a chave da minha moto. Eu falei, solta a chave da minha moto, tá maluco? Tal, brigando ali com o bandido bêbado, mano. E aí ele me devolveu a chave e eu fui embora. Aí essa foi a primeira vez que eu quase fui pro. Foi de arrasto. Fui de arrasto. E não, foi a caiu segunda. A primeira foi do espinho da escola. Não, então se eu for contar todo, eu vou alcoólico lá. Não, esse não conta, não. Esse aí você só for do bêbado. Esse aí nem conta. Nossa, eu já fiquei bêbado. Não, mas daí passou 10 mas era uma criança, pô. Era criança, por isso. 14 anos, você é uma criança? Criança pra caralho. Muito criança. Não era criança. O Rio de Janeiro conta diferente. Caiu de moto, revoltadinho. Caí de moto e tal, e fiquei 2 meses. Aí caí de moto umas 3 vezes com amigos e tal. Comecei pra festa, punk, sabe como é festa, né? Hoje em dia você sabe que a parada é lá embaixo. Você tem que realmente querer muito. Eu não sei se você é um cara que sai muito. Aqui não. Você tem um cara de ser arteiro? Não. Não, só no Brasil. De boa? 20 dias de uma esbórnia louca e aqui eu não faço nada. Eu não saio, não bebo aqui. Queria te dizer que a galera, antes de vir pra cá, a galera me passou um dossiê seu e eu queria te apresentar. Pode mostrar. se for o meu highlights do Brasil, beleza. Agora aqui em Londres é tranquilinho. E lá. Aí voltou de novo. Ajeitou tudo pra voltar. É melhor do que morrer lá, morrer aqui. Volto pra cá. E aqui, quando eu voltei, quase me perdi de novo, assim, voltei pras mesmas amizades. Mas tu também não aprende, não, meu parceiro. Ou eu sou 8 ou 80, ou eu vou ser muito ou eu vou ser nada, mano. Eu me jogo meio na parada. Ai. E aí eu falei, cara, Deus, não vou, não. Aí liguei pro amigo, falei, amigo, inclusive Júlio, sabe que você tem um espacinho aqui no meu coração. Júlio Glasses. Eu falei, cara, tô passando por isso aqui, preciso de ajuda. Aí ele me deu uma ajuda, assim, sabe, de mandar pra um lugar pra eu ficar. Na verdade, eu já tinha conseguido uma casa, sendo que eu não queria ficar nessa casa por causa das amizades, as amizades que tinha perto dessa casa. E aí eu falei com ele, pra começar a trabalhar, começar a fazer alguma coisa aqui. E eu tive boas oportunidades, sabe? Isso quando eu cheguei, depois desses 2 meses no Brasil. Dali começou minha vida aqui. Aí você setou o facho. E aí eu decidi. Porque nessa época, a gente também tem que entender, eu sou muito assim, um cara que pensa muito na espiritualidade, sabe? E eu tava num muro, numa dúvida que volta lá no ser criança, que volta na minha adolescência, que eu passei pela igreja, ali eu tive esse baque, que eu ainda não tinha resolvido dentro de mim. Decepção. Que eu não tinha resolvido realmente, sabe? Eu tinha muitas dúvidas e não tinha uma base forte pra acreditar. Porque eu sempre conheci Jesus, eu sempre conheci a Deus, e eu acredito que essa foi a dúvida de muitas pessoas. O que realmente é, sabe? Porque você passa ali na sua fase de criança, muitas pessoas te julgam, falam que você é uma coisa, você passa por muitos problemas. Então, até você entender a sua verdadeira identidade, cara, você precisa realmente ir num caminho de descoberta. Então, tudo que eu tô vivendo hoje aqui em Londres, cara, tudo isso foi desde quando eu aprendi lá com a base, isso aí. Você só é o que você é hoje pelo seu passado. Hoje eu tenho grandes oportunidades aqui, tive grandes oportunidades de conhecer pessoas, porque eu tenho conhecimento da televisão, da rádio, sabe? De quando eu trabalhei com 12 anos, que me dá qualquer coisa que eu vou desenrolar a parada, entendeu? Então, eu tive muitas oportunidades aqui por isso, mas até então, agora eu estou tendo, né? Teve 3 anos aí na luta. Não, mas a vida é assim, meu velho. Você acabou de chegar, pô. Acabou de plantar. Nada acontece do dia pra noite. Plantei muito, sofri bastante, deixei a galera dar uma pisada assim boa, mas por entender realmente tudo que eu precisava aprender, sabe? Essa minha mudança de mentalidade, eu creio muito nisso, sabe? A Bíblia ensina que a gente precisa mudar nossa mentalidade. De uma forma que a gente aprendeu do mundo, dos nossos pais, de como a vida é, uma mentalidade baseada na palavra de Deus, que é o que eu creio, que é a Bíblia. Então... Aí você trampou com o Julinho, e o Julinho é da igreja? Não. E aí, essa minha mudança foi realmente dessa parada da mudança de mentalidade, de descobrir quem eu era. Até que um dia eu abri a Bíblia e vi lá. Cara, eu busquei em tantas pessoas uma solução, sabe? Cara, eu sou assim, igual esse bispo que eu fui falar. Eu falei com outros também depois. E eles nunca olharam pra mim e olharam pra minha alma, sabe? E falaram assim, cara, você tá passando por isso que você tá em dúvida. Vem cá, senta aqui, vamos ler aqui, vamos entender como é a vida, sabe? Sempre falava na forma pesada.
E eu não entendia nada disso. Então eu não tinha certeza de nada com Deus. Até que eu mesmo, abrindo ali a Bíblia, eu entendi que para seguir a Jesus é uma coisa só. É só você pegar a sua cruz, negar a si mesmo e seguir. E aí foi a minha mudança de mentalidade. Sabe? E agora eu sei quem eu sou, eu tenho noção da minha identidade. Sabe? Isso é muito bom, você saber quem você é de verdade. Eu Você falo parar de isso ter dúvida. todo o programa. Velho, se você souber quem você é, acabou. Meu. É. Não existe nada mais forte do que você saber quem você é. Porque nada que vem de fora, pode falar o que quiser, você não tá nem aí. É isso. Você sabe. É isso. Essa é a virada de chave. As pessoas param de te usar quando você descobre quem você é. As pessoas param de te atingir suas emoções quando você descobre quem você é. E vai afastar um monte de gente também. Tá, Faz parte do processo. Essa é a melhor parte, verdade. Então, porra, que top, meu irmão. E aí, vamos agradecer ao Felipe, que você tem que vir fazer a segunda parte. E me fala dos seus projetos Júlio, né? novos. Não, quem te indicou foi o Felipe. Ah, Felipe, muito obrigado, irmão. Felipe Alan, sabe? Felipe Alan, do Vem Sim Londres, conheci ele lá. Eu gosto também. E aí a gente ficou nesse plantio aí de 3 anos, até que eu comecei a me conectar. A primeira pessoa que eu me conectei aqui, eu sendo da Lagoinha, foi o Rafael Alves, do Vem Sim Londres. Conhece? Do Vem Sim Londres. Ele foi na minha igreja, ele e a Ellen. E aí eu vi eles lá, falei, cara, coach. Não vou me juntar com essa galera, não. Porque a gente tem um preconceitozinho, a galera da igreja com os coaches, sabe? E aí ali eu conheci eles, aí ele ia trazer o Pablo pra cá. Eu tenho uma mentoria com o Pablo e tal, então eu queria me conectar com o Pablo. E aí eu fui servir lá no Venci. E dali pra lá eu me conectei com um bando de gente. Sabe quando você vai plantando anos e depois você vai olhar um pouquinho? Vou te dar uma dica. Para de usar essa palavra aí. Qual? Servir. Não serve ninguém. Você serve a Deus e a você. Você ajudou. Eu sirvo as pessoas também. Serve você primeiro, meu brother. Ah, com certeza, eu me sirvo primeiro, mas eu também curto servir as pessoas. Você ajuda. Servir é forte. O que eu falei em servir? Agora. Não, mas eu falei servir a quem? Fui servir lá. E fui servir, de verdade. Foi ajudar, meu parceiro. É forte. Vou te mandar umas palavras. Porque já tá dentro de você já. Mas você já leu a Bíblia? Sem fé, que é o jeito mais top. Eu sempre falo nesse programa, lê a Bíblia inteira, a gente pega primeiro, se você duvida de algo. Você vai lá, pega a Bíblia e lê toda. E lê tudo. Eu li algumas vezes. Igual fosse um livro. E aí depois você escolhe. A fé é necessária, independente da religião. Tem que ter fé. E no que você quer ter fé, não importa. E faz o bem. Jesus vai contra todo esse tipo de religiosidade, né? Quando a gente entende realmente na palavra. Mas é uma vida realmente da fé cristã que você tem que entender. E o servir, quando Jesus ele vai, você crê em Jesus? Eu acredito em várias paradas aí, não no que a Bíblia tá escrito lá. Ué, você não crê na Bíblia. Como eu já disse. Já tá tudo bem também. É isso aí. Escolhas. Mas Jesus ele ensina pra gente lavar os pés uns dos outros. Então é servir uns aos outros. Amar uns aos outros. Mas tem essa linha tênue que eu estou te dizendo. Entendeu? Quando a gente vai entender a palavra, a gente vê, tem um versículo que queima no meu coração, sabe? Tipo, ele diz, toda a lei se resume numa coisa só. Amar uns aos outros. Então a Bíblia fala, ame o próximo como você ama a si mesmo. Serve a você e assim você serve o próximo. Entendeu? Então assim, realmente existe isso. Existe uma energia no servir, no olhar pro próximo, no ajudar o próximo. Sabe? Eu acredito que o segredo dessa terra seja servir as pessoas. Porque quando eu sirvo alguém, eu acredito que eu toco o coração de Deus. E muita coisa começou a mudar na minha vida depois que eu tive esse entendimento. Mas você serviu pra caralho antes, né? Sim. E eu acho que eu vou continuar servindo. É que nem eu sou esse cara, meu brother. Eu sou o cara que ajuda e faço por todo mundo. Mas sabe por quê? Porque a nossa recompensa não vem de homens. Não, graças a Deus, né? Que só tem arrombado. Eu não tenho problema nenhum com isso. Inclusive, mas tá bem consigo mesmo. Primeiro de tudo. Até mesmo no trabalho. Tipo, eu tenho uma mentalidade que eu não trabalho pro homem. Eu tenho um chefe. Não tenho um chefe. Meu chefe é Deus. Ele é a pessoa que tá responsável ali daquele trabalho. Então tudo que eu faço, eu não faço olhando pra ele. Eu faço pensando em Deus. Então por isso que eu dou sempre o meu melhor. Isso é bom. Entendeu? Tem que ser assim. Não São pode mentalidades mudar. que... É perfeito. E quando você pensa que você trabalha pra Deus, o que o cara faz, ele não te atinge. Ou o que a outra pessoa vai fazer não te atinge. Entende? Perfeito. Demais. Aí você conectou com o Rafael. Eu me conectei com o Rafael e dali eu já fui me conectando com outras pessoas. Comecei a conhecer a galera da comunidade aqui. Conheci ali o pessoal do prédio ali do NW10. Não, esse prédio é top pra caralho. Top demais. Já quis uma sala lá, né? Mas não vou pagar, já falei. É o que na permuta? Não, eu quero uma sala lá, meu brother. Sério? Assim coisas. Chegou e quem paga? Eu vou te falar quem paga, assim que acabar. Você não pode falar ao vivo, não? Joga lá, já joguei várias coisas aqui, ó. Prefiro o silêncio. E aí eu me conectei com a galera lá, do prédio. E aí conheci o Júnior Gaino, conheci
Uma galera, assim, sabe? Não, isso é top. E Sabrina, com seus da projetos. Aero Events, você conhece a Sabrina da Aero A Events? Sabrina, Muito tá? top, Você fez amo um demais. vídeo, eu vi o vídeo do inglês, muito top. Isso. Eu amo a Sabrina, ela é gente A boa Michelle demais. Costa também já veio aqui, a Michelle Michelle? já veio. Sabrina já veio aqui também. Já veio? Então, é eles. E uma galera, assim, sabe? Deixa eu ver se eu... Uma galera, assim. Aí eu me conectei com o Júnior. Quando eu me conectei com o Júnior, eu já fiquei mais ali próximo da galera do quarto andar ali, que é o Wise Hub. Né? E hoje a gente tá à frente ali de alguns trabalhos. Né? A gente tá cuidando Que são área os de seus criação. projetos agora, que você falou Que que é a vai área de fazer criação de 2 negócios conteúdo. aí. Fala sobre os seus projetos aí. É só se seguir no Instagram, Isso, é. que é O @ Rafael Cunha. A gente já fez alguns cursos ali com criação de conteúdo, inclusive vou até fazer mais um agora para ajudar a comunidade. Esse curso é totalmente gratuito, tudo que a gente faz ali pela Wise Hands Foundation é gratuito. Para a nossa comunidade, acontecem vários cursos lá, então você pode também entrar no @WiseHub ou @Wise Hands Foundation, que você vai ver ali os anúncios. dos cursos. São Os gratuitos? cursos Vai sair um gratuitos. agora de criação de conteúdo. De criação de conteúdo. Já acontecem vários cursos lá. Eu já dei um curso de edição de vídeo que falei sobre muitas coisas, foi um sucesso, assim, foi muita gente. Tem um amigo meu também tá dando aula de fotografia. Eu vou dar um outro agora de criação de conteúdo. E assim, ali é um espaço incrível, né, cara? Pra quem quer criar. E hoje em dia com a internet. Não, lá é top, caralho. Lá Já viu que a gente tá fazendo eu te falei, né? Dos podcasts. Sim, você vai ter 2 projetos, né? Tem um estúdio lá profissional mesmo com fundo infinito. Pra fotografia, pra vídeo. Tem um outro. A gente tá criando lá uma área pra membros. Com vários estúdiozinhos assim. E pra ser membro tem que pagar? Tô decidindo esse valor ainda, mas vai ser um valor Vai pagar, mas vai pagar. Porque o foco é realmente dar acesso à nossa comunidade. Mas tem que pagar porque tem que manter o local, né? Isso, perfeito. Não, tem que, se for o valor justo, eu sou o time pagamento, velho. Quanto você acha que deveria ser um valor justo? Eu posso ver pra você já. Faço um levantamento rapidinho. Ele sempre vai deixar pra depois, né? A gente já percebeu. É porque são coisas muito sensíveis pra eu poder ficar cagando regra aqui, né, velho? Me bota uma reunião lá com o dono do WiseHub que eu destrincho aquele business todinho dele. Sério, mano? O quê? Caramba. Eu sou muito bom, porra, no que eu faço, caralho. Amém. Amém mesmo. Eu creio. Eu sei. Então, porra, é isso aí. Eu acho o WiseHub muito foda a proposta. Muito foda. Eu acho que é pra ajudar a comunidade. Falta pra caralho. Só que eu acho que a comunidade tem que querer ser ajudada também. É porque é um lugar que tem muitas pessoas, né, cara? Assim, tem várias pessoas, tem muitas regras. Regras, assim, de pessoas, sabe? Então, um quer de uma forma. Isso, regras pessoais de cada um, isso é normal. Mas o propósito, e eu creio que é por isso que eu estou lá, sabe? O propósito do Wise Hub é realmente acessibilidade. Da Wise Hands, né? Que o Júnior tem a Wise Hands, que ele criou a Wise Hub, que é aquele espaço, mas o propósito do Júnior em si e do Pedro é realmente dar acessibilidade para as pessoas. É muito foda. É propósito, é colocar as pessoas no propósito que elas nasceram de vida. Então ali, eles seguram aquele lugar ali que praticamente não tem retorno nenhum para eles, só para manter ali a comunidade. Ninguém sabe disso. Não, é top. Você entendeu? Sim, eu entendi. Eu sei exatamente. Se você for lá no andar lá, você pergunta, qual retorno vocês têm aqui? Nenhum. Eles têm isso como propósito de vida. Dar acesso à comunidade. E gente, ter retorno financeiro é ok, porra. Ninguém tá falando que não tem que ter retorno. Ok, mas eu tô dizendo em si o propósito deles, sabe? O propósito é ajudar. Ou prioridade não é retorno financeiro. Isso, não tem Mas o retorno financeiro tem que vir para todo mundo ficar feliz. Porque as pessoas precisam comer. Igual eu acho que todo mundo que está ajudando lá quer ter um retorno financeiro de alguma forma. E a vida é assim, gente. E ali você falar que você quer abrir mão do retorno financeiro é uma coisa. Agora você falar assim, o retorno financeiro não é minha prioridade. Não existe, né? Que a gente paga aluguel. É caro, meus amigos. E é caro, inclusive. Caríssimo. Inclusive, gente, sou fotógrafo. Por favor, se você precisar aí, é nóis. Faz chaveiro, faz caneca. Mas, enfim, você que quer, de repente, se lançar ou aflorar o seu conhecimento, o Wise Hub é um local perfeito para você aprender, sabe? E ali você vai ter um acesso, você não vai precisar pagar e você vai conseguir se desenvolver ali, né? A não ser se você quiser coisas, mentorias de pessoas não, que vai estar, porque alguém tá vendendo alguma coisa lá também, gente. Mas você pode... Tá vacilando. Inclusive, eu não tô vendendo nada, acho que ainda. É isso, né? Ainda. Aprendendo aqui com o cara, né? Será que eu vou sair daqui com uma mentoria? Não, mentoria é coisa de otário. Vou te ensinar a vender coisas plausíveis e boas para ser vendidas. Enfim. E aí eu tô nessa. Aí muito top, porra. Parabéns. Eu já com esse conhecimento, eu comprei uma câmera. Tava com dinheirinho guardado, comprei uma... Antes de vir pra cá, quando eu me conectei com o Rafa, falei, cara, qual é meu dom? Porque eu sou da Lagoinha aqui. E eu teve uma época, né, uns 2 anos atrás, não tinha ninguém na mídia da igreja. Eu falei, não, eu vou entrar nessa pra ajudar. Eu tava começando a ir na igreja aqui. E aí eu comecei a servir ali na mídia. Servir. Não tem como fugir de servir. Não, tá tudo eu amo bem. servir.
É bom, essa palavra é sua. E aí eu comecei a servir ali na igreja e fui aprimorando ali meus dons, né? Lembrando de tudo que eu tinha passado há 15 anos atrás. Aprendeu, meu parceiro. Não tem jeito. A primeira coisa que você viu foi essa falha. E aí, as pessoas só enxergam falha quem sabe fazer. Quem não sabe fazer nunca vai ver nada falha, porque você não sabe. Como é que você sabe que é uma falha? E aí você viu que faltava essa mídia na igreja. E que a igreja agora... Me ajudou muito. Mas a igreja tá top hoje eu tô trabalhando com aquilo que eu nem pensava em trabalhar. Que é edição de vídeo, que é captação, que é como criador de conteúdo. Não, tem que fazer, brother. A internet tá aí pra todo mundo. E aí, tá. Gostou de participar, meu brother? Gostei bastante, mano. Você é bem legal. Eu? Legal. É, você é um cara legal. Falaram bem de mim pra você? Cara, acho que não deu nem tempo, né? O truque é esse, meu brother. Mas depois vamos falar, fica tranquilo. A galera sempre fala. Não, eu acho ótimo. Por favor, falem de mim sempre. Mal é melhor, porque o bem ninguém presta atenção. Entendeu? Alguém criticar você, tem mais atenção do que quem tá falando bem. Se você for um cara que sabe converter a energia, não, é só a seu favor. Fala, meu brother, aí você vai lá e vê. Aí faz 10% do que eu faço. Aí você pode falar mal de mim. Pô, muito bom, velho. Pô, parabéns. Você é muito bom. Né? Você é bom se comunicando pra caralho. Você tá no caminho certo. Também com um cara como você. Vou te dar uma polidinha boa. Você vai ficar tinindo, meu brother. Eu tô falando. Então é isso, a gente tá aqui nesses anos aqui em Londres, aprendendo muito, recebendo oportunidades depois de anos ali plantando, porque todo mundo vê a colheita, né, do cara. Tá começando a aparecer um pouco mais, tá tendo oportunidade. Mas ninguém vê os 3 anos que foi. Ninguém viu. Sabe? Tanto pra você estar colhendo agora, você teve que saber antes. E ninguém viu essa parte. Então se você vê alguém assim, começando a desfrutar, de repente ele pode ter passado bastante coisa assim que ele aprendeu, sabe? Como esse cara aqui hoje, ele tá com um podcast, mas ninguém sabe da sua trajetória até aqui. É que eu falando, né, que eu sou desse time aí. É muito fácil chegar aqui onde eu tô. Mas velho, a caminhada, bro. Você tem que saber o que você é, o que você quer. É só isso. E seja do bem. Faça o bem, pô. Esquece religião. Faz o bem. Se uma pessoa não acredita em nada, beleza. Você pode ajudar. Se quer ser religiosa, também é um problema da pessoa. Não, então, eu estou dizendo fora disso, entendeu? Faça o bem. Se você está dentro da igreja, a sua obrigação é fazer o bem. Você leu a Bíblia. Agora, se você não acredita em nada, você é um ateu, você tem que fazer o bem, porque a sociedade determina isso. Então, e você, o que faz? Cara, eu faço bem pra caralho, só que dentro de um filtro de verdade que as pessoas não entendem. Hoje eu sou muito livre, sabe, cara? Bom, pô, você tem que falar exatamente o que você pensa e o que você sente. Verdade. E quando a gente olha em liberdade hoje, eu vi uma foto, a menina botou assim, livre. Sendo que livre toda presa, na minha visão, tá? Toda presa com as coisas. Eu falei, cara, liberdade é eu poder ser eu quero ser da forma que eu acredito que tem que ser, sabe? Que por exemplo, eu acredito na Bíblia. Hoje eu posso, a minha vida inteira eu me crucifiquei achando que eu não poderia estar ali. Hoje, entendendo que realmente aquilo dali diz, eu vejo que eu posso viver aquilo dali, independente do que falaram sobre a minha vida, independente do que falaram sobre a minha vida inteira, independente de qualquer coisa, da minha criação, dos meus pais, tudo que eu passei até aqui. Eu sei quem sou, sei pra onde vou, e é o que mais importa. E tu sabe onde vai chegar, porque é onde você tá vendo lá. Pode não ser ontem, amanhã, mas você vai chegar. E é isso. Gostou? Gostei. Foi muito top. Parabéns, você é muito foda e você já sabe, se inscreve no canal, deixa o like, até segunda-feira que vem. Tchau! Tchau!